participando. Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio. Eu sou o Jaime. Salve, salve, pessoal. Meu nome é Lucas. É isso aí. Ela acabou de lançar dois single, pode falar? Assim, single. Já tá famosa, rapaz. O Tempos Difíceis, que eu já tava escutando algumas vezes no meu carro. Muito legal. Escutem, viu, pessoal? Deus vai edificar muito a vida de vocês. E o Menor é Maior? Menor é maior. Acertei o nome, é isso aí. Eita, O rapaz. nome dela é Thaís. Thaís, por favor, se apresente pra gente aí. Olá, tudo bom, gente? Eu sou a Thaís Lorna. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada Prazer pelo imenso. convite. A gente já se conhecia, Jaime já conheço há muitos anos, de outras bandas por aí. Eita. Lucas eu já tinha visto por aí, pelas redondezas, mas é um prazer, vai ser bem bacana Amém. conversarmos aqui. Vai, com certeza. Lembrando que todas as redes sociais da Thaís vão estar na descrição do vídeo. Do Lucas também, que ele é o menino TikToker. Um TikToker aí de não. Cristo. É um TikTok de Ele é o Cristo, leva a TikToker. mensagem do Kawaii também. Então vamos estar É. todas aí na descrição. Então sigam lá que tem bastante conteúdo bacana também. É, eu não tenho TikTok, então... Eu tenho Enfim. TikTok. É, Não. é a rede do futuro, tipo, É a rede do futuro. é a rede Eu que entendo. hoje em dia tá muito a questão jovem, então a gente tem que focar em todas as redes, né? O que a gente puder levar a Sim. mensagem, né? Sim. A gente tem que focar. Isso aí. E Thaís, como é que estão as coisas? Como é que tá os lançamentos, projetos? Tem tanta coisa pra falar. Gente, tanta coisa pra gente falar, já quer começar nisso. É, mas eu vou... Começar do início. É, Da onde que conta você a sua veio? Onde que você História, nasceu? como que Tudo. nasceu, como que você virou assim e falou, meu, quero louvar, quero, tipo, louvar assim, né, mas como que É. começou tudo? Olha, engraçado. Vamos começar pelo testemunho, então. Fica mais fácil. Testemunho de vida, assim. Jaime já conhece, né? Testemunho e tal. Minha mãe foi a primeira a se converter da minha família. Sempre foi a primeira. Então, ela foi a patriarca, vamos se dizer. E aí, porque a gente tinha uma família totalmente desestruturada, né? Ninguém era cristão, não tinha princípios, não existia nada. Era bem complicado, vamos se dizer. E aí, minha mãe, através de uma doença de um meu irmão, tinha um irmão, e aí ele ficou doente, a gente descobriu do nada que ele tinha uma doença assim rara, que não tinha cura, não tinha nada, e descobrimos que ele ia ficar deficiente e ia falecer um dia, né? Meu Deus. Só que minha mãe, desesperada, falou, eu sei que existe um Deus aí, eu sei que ele pode curar, vou atrás desse Deus, ele vai curar meu filho. E ela começou a ir em todas as igrejas de todas. Nossa. Segunda-feira ela tava na congregação, terça-feira ela Eita, tava na rapaz. igreja do véu, quarta-feira ela tava... Com a tia do coque Era lá. assim, Pelo menos ela é, foi no aonde- lugar certo, Sim, né? aonde alguém viesse e falasse assim, olha, Priscila, vamos lá em tal lugar, tem uma tia que revela, que cura. Vamos, pegava o ônibus, ia lá no Eita, Cafundé rapaz. e ia pra buscar a cura pro meu irmão, né? Só que ao longo desse tempo, ele ficou doente mais ou menos 1 ano, 2 anos. Ao longo desse tempo, ele foi definhando, né? Tudo que os médicos falaram foram acontecendo, tudo mais. Só que ao longo desse tempo, minha mãe sentiu muito o amor de Deus através das pessoas, né? Ela foi muito impactada, porque sempre vinha alguém que queria ajudar, muitas pessoas ficaram envolvidas ali, o pessoal do bairro mesmo ficou envolvido ali com aquela situação da enfermidade e tudo mais, porque ele era uma criança normal e do nada Todo Não mundo é já mais. começou a perceber, né? todo tipo assim. mundo já viu. Não, a galera começou a se envolver, assim, de não, vamos ajudar. Então, do nada, surgiu um leite, e era bem no dia que o leite tinha acabado pra Você vê ele. que Deus vai mandando, né? Deus trouxe. Então, minha mãe foi sentindo o cuidado de Deus através da vida das pessoas. E mesmo quando chegou a um tempo que ele ficou muito internado, muito tempo, e ele realmente faleceu, minha mãe falou assim, não tem como eu largar Deus porque ele não curou meu filho. Olha o tanto de coisa que ele fez por mim, né? E através disso, eu tinha 8 anos de idade quando ele faleceu com 7, eu tinha 8. E aí, através disso, ela ficou e falou, não, eu vou atrás de Deus, e se converteu, foi batizado, foi uma bênção, deu tudo certo. Então, ela foi a primeira que deu pontapé no evangelho. Ela, consequentemente, sempre acabou me levando junto. Então, deixa eu ver, então, desde os 8, eu frequento a igreja, desde os 8. Nossa. Bonitinha, frequentando, barará, uma graça. Cresci na igreja, assim, a partir dos 8, né? Adolescência na igreja, mas não era cristã, né? Eu conhecia o Deus da minha Foi mãe. ensinada, Tipo né? assim, você não Conhecia tinha o Deus tido da um minha mãe. encontro ainda, não, né? Não, ainda não. É aquela coisa. Até Ser porque 8 criado na anos, igreja, é. você frequentar a igreja a vida toda, não significa nada. É, isso é não verdade. significa nada. Eu vou pra igreja todo domingo. Não significa nada. Desculpa, não Né? significa. Né? Se você não tem um encontro com um Deus, de verdade, um relacionamento, não significa. E Você inclusive tá indo lá. tem gente há anos na igreja que quando Jesus vir vai ficar.
Então é um negócio que realmente é complicado, né? Essa Sim. parte aí de não A ser... gente ora pra que se Tem arrependa gente que logo. se engana, né? Que tá É. ali, mas tá se enganando, né? Tipo, não vive É. a parada de verdade, né? Tipo assim, tá, infelizmente tem alguns que vai por dinheiro, alguns não vão pelo amor realmente Às a vezes, Cristo, na né? verdade, a pessoa vai assim como minha mãe. Vou atrás de Deus porque eu preciso de alguma coisa dele. Uhum. Certo? Muitas pessoas, a maioria no caso, vou atrás de Deus porque Maioria. eu estou desempregado, vou atrás de Deus porque o meu casamento acabou, vou atrás de Deus porque eu preciso de uma cura, vou atrás de Deus porque eu preciso de uma provisão. Cada um tem o seu, tudo Uhum. bem, né? Sua intenção. Só que Deus, ele é muito bom. É, ele é isso é verdade. maravilhoso. Muita ele é muito bom, misericórdia, entendeu? né, Ele é mano? muito É muita misericordioso. As misericórdias se renovam todas as manhãs. Então, a graça, ela vai te alcançar. Alcançou, entendeu? Uhum. Minha mãe foi com uma intenção e ela viu todo o mover de Deus. Ela falou, impossível largar esse Deus. É. E ela ficou. E através disso, consequentemente, toda a minha família se converteu. Meu tio, minha tia, todo, né? Enfim, todo E mundo. quando ela graças a começou, Deus. tinha um preconceito, uma resistência, assim, tipo, ela lá, crente, porque às vezes isso acontece, né? Os outros familiares falam assim, A Tem muita família propaganda, É. né? Fala, não, igreja Não evangélica... tinha porque É. a minha família não tinha nenhum princípio de nada. Tinha princípio de nada, entendi, então não assim, tinha- ninguém ligava se é crente, se não é. Não, se ela vai pra igreja, que bom. tá fazendo Normal. alguma coisa Tá boa. fazendo um bem pra ela, tá tudo certo? Normal, então não tinha isso, entendeu? Minha família é muito pequena. Minha família por parte de mãe é muito pequena. É só meus tios, minhas tias, minha avó, acabou. Entendeu? Não tem Entendi. outras pessoas, então não Uhum. tinha isso. Porque toda a minha família era mais ou menos todo mundo que morava em casa. Entendeu? Então a gente não passou por isso. Graças a Deus não passamos por Amém. isso. Né? Mas deve ser muito difícil pra quem passa. Aí você foi continuando, Cresci na igreja com ela. Cresci na igreja. Ela sempre me levou a importância pros pais. Por favor, pais, levem seus filhos, sim. É muito Ai, importante. mas meu filho vai ficar chorando, não importa, leva ele pra igreja, leva lá, tudo que tiver. Ai, tem encontro, sei lá do que, tem viagem, retiro, leva essa criança, deixa esse adolescente crescer lá, porque é melhor. É. Porque, Porque, Thaís, o é melhor levar. É melhor. É Porque, melhor assim, ó, levar. o fato de eu crescer na igreja, Deus, ele me guardou de eu cometer várias coisas. Eu não passei por muitas coisas, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca passei por nada desse tipo de coisa, porque eu cresci na igreja. Então, quando eu cheguei na adolescência, na época que você, né, ali na 7ª, 8ª série, que foi quando eu fui apresentada, a, sei lá, a sair, a beber, esse tipo de coisa, Você tava eu blindando. não fiz. Não era porque eu não fazia, não vou beber, não vou fumar, não vou fazer nada, porque eu tenho medo da minha mãe descobrir. Era porque eu sabia que Deus não gostava. Sim. Então, quando alguém vinha me oferecer alguma coisa, eu falava, não quero. Obrigado. Não, por quê? Não, porque eu sei que Deus não gosta. Acabou. Então, o temor já tava ali dentro. E eu não bom. sabia. Já é plantado, né? Já era um temor ali dentro. Já tinha uma semente que sempre esteve ali, entendeu? Eu só não sabia o que era temor. Mas ela já existia. Então, comigo foi dessa forma. Cada um é de uma forma. É. Mas comigo foi dessa forma. E é importante você falar isso porque hoje em dia, com redes sociais, jogos, você vê que o diabo atua em muitas áreas, sempre querendo vai atuar. levar a juventude, né? Mas sempre atuou, né? Ele só foi se atualizando, É, né? Ele foi ficando isso. moderno. Ele é mais Isso, atual mas do ele- que a gente. É isso. Ele é muito- Qualquer redor que ele Mas achar. E é pra muito importante destruir. realmente levar pra igreja as crianças, porque não fica até à Tem que mercê levar, dessa... tem que levar. né, Mas meu filho é muito brincalhão, meu filho não para. Deixa correndo lá na igreja. Que corra, mas pelo menos dentro da igreja. Deus gosta, Entendeu? Jesus Deixa gosta das lá, crianças. Deixa essas crianças lá, Você tá com abençoadas. quantos anos hoje? Agora eu tenho 23. É muito novinho, mas e 23. essa transição sua da adolescência pro. Eu odiava a adolescência, gente. Eu acho que é uma fase que, assim, não deveria, não É. deveria existir, Eu cara. lembro da Thaís Lacella, assim, É né? muito ruim. Eu era muito tímida. muito tímida. Muito tímida. Muito, ao extremo. Então, assim, por conta da perda do meu irmão, Uhum. né, o sofrimento, cada pessoa, ela vai agir de uma forma. Tem gente que fica rebelde, tem gente que não sei o quê. Eu fiquei totalmente introspectiva, me fechei ali e acabou. Então, eu fiquei sem chorar, sem derramar uma lágrima durante muitos anos. Muitos anos, porque pra mim choro era sinal de fraqueza, então eu não chorava. Eu fui chorar forçadamente, depois de anos, num velório de uma tia minha, que aí eu falei pra minha mãe, olha, minha tia faleceu, tá minha mãe, chora, vai lá no velório e chora, chora, entendeu, Thaís? Mostra sentimento, porque eu não mostrava, não existia, não, Tipo assim, era abraço, nunca gostei, nada Era um disso. negócio de uma defesa sua, Era uma né? autodefesa por conta do sofrimento. Porque eu pensava, eu não quero mais sentir aquilo que eu sofri quando eu perdi meu irmão. Então eu vou me fechar, eu vou me proteger. Todo mundo tem sua defesa, né? Uhum. Sem Jesus, com Cristo, ele vem, derruba as muralhas e tudo mais. Fica bonito. Foi uma forma que você achou de ser Foi forte, uma forma né? que eu achei de ser forte. Porque eu via todo mundo forte, falei, eu também tenho que ser forte.
por uma criança, na verdade, ela pensa dessa forma. Ela vai ver como todo mundo tá reagindo e vai tentar reagir igual. Então, minha mãe foi muito forte. Eu vou ser forte também, e assim foi. Mas então você Então- consegue administrar bem carga, tipo pressão, essas coisas, né? Sim. Sim, porque por conta de eu ser muito tímida, eu chegava assim em célula, eu não me apresentava. Chegava na célula, olha, vamos se apresentar, cada um nome. Eu odiava Acabou. me apresentar. Nossa, eu Gente, também. como eu Nossa. odiava. Mas eu não gosto Pra até que que hoje. existe isso? Falar Não, aqui, ó. hoje- até hoje Igreja, eu não levantem gosto. aqui, ó. Não, isso eu nunca passei, porque eu sempre fui da mesma igreja, então eu nunca preciso chegar nessa parte. Ah, sim. A igreja que você ia com a sua mãe era... Sempre fui no Bola de Neve. No Bola de Neve? Ela Sempre já fui ia no no Bola Bola? de Neve, Nossa, sim. que diferente, né? Porque geralmente as pessoas vão na assembleia, né? Ela foi em todas, mas que ela... E Foi se, onde ela se se ju- se encontrou. Que ela encontrou, se né? encontrou foi no Bola. Ah, o né? Bola eu tenho um carinho muito grande pelo Bola também. Foi onde eu tive meu reencontro com Deus. Você é É. louco lá. O Bola de Neve é sensacional. Uma das Gosto igrejas. E é uma igreja que infelizmente tem muito preconceito, né? Tipo assim, pelas pessoas de fora, né? Hoje em dia eu não sei se tem mais, eu acho que isso acabou acho que passando. acabou. O pessoal falava Passou, a que igreja gosta dos de maconheiros maconha. já acabou, acho que não é É. mais. Porque hoje em dia, na época que saiu a igreja, né, e tudo mais, há uns anos atrás, não existia esse tipo de igreja, assim, não existia. Uhum, com uma essa prancha no liberdade, púlpito. não existia isso. Então, por isso veio o preconceito. Mas hoje em dia, igreja da parede preta, igreja da parede É. rosa, azul, verde, não tem mais isso. Verdade. Então, Mas- acho que hoje em dia não... Mas sabe que outro dia eu tava no Uber, o cara, ele era da congregação aqui perto do Peri. Ele falando, eu falei, ele falou, que igreja você vai? Eu falei, no Bola de Neve. Nossa, misericórdia, irmão, que Deus tenha piedade da sua alma. Que Deus, não, mas que Deus tem a mesma piedade de todos nós. É, Ah, mano. você vai falar igreja da parede preta, estudar de Deus não e não sei o quê. Mas acho que Não, aquelas mas eu pessoas. respeito todo mundo, cada um tem É. um jeito. Eu acho que você tem que ir aonde você se identifica. É. Vai ter um lugar que você se identifica, entendeu? Ponto, final. É, Desculpa. acho que Deus permitiu com que existisse várias igrejas porque as pessoas pensam diferente. Vai ter pessoa que vai se identificar com aquela doutrina mais rígida, vai, né? E amém. Tem e- pessoas, eu conheço pessoas que ela não consegue estar com Cristo se ela não for de uma igreja, né? Não seguir ali Uhum. algo que seja mais rígido. Eu conheço pessoas assim. é. Que aí ela Ok. tentou ir pra um outro lugar que não tinha tanta essa rigidez e ela se perdeu, não conseguiu, né? Desviou, aí graças a Deus voltou. Então, meu, glória a Deus, É. amém, cara. Você estando com Cristo, que esteja lá. E é importante falar isso porque tem pessoas que precisam realmente de uma doutrina mais rígida pra realmente mudar, porque tem um, né? pessoas. Tem pessoas que realmente precisam de doutrinas assim pra realmente dar mudar o estilo de vida realmente, né? Sim, sim. É que nem ela tava falando, tem no carro, ela falou assim, tem podcast que é super engraçado, tipo Hub, tem podcast que é mais sério, tipo, isso. cada pessoa vai se identificar com um estilo, né? Tipo, é importante isso. Mas vamos seguir sua cronologia aí. Ela deve É, a falar, gente cara, foi- eu quero falar, mano, pô, cala a boca aí. Não. A Vai. gente vai falar muito. Fala E aí. aí, deixa eu ver. Ah, tá, lembrei. E aí, deixa eu ver, cheguei na adolescência onde eu tive que me converter, né? Graças a Deus, tive que conhecer Jesus de verdade. Então, eu me converti, eu me batizei, na verdade, com 16 anos, mas foi aí que eu falei, não quero mais ir pra igreja, não. Eu me batizei e não quis mais ir pra igreja. Você vê que engraçado, normalmente é ao contrário. É Né? verdade. Normalmente você se batiza porque você quer e aí você fica. Comigo foi ao contrário, eu me batizei e falei, não quero mais. E eu só me batizei porque eu tive um sonho. Deus sempre falou muito comigo através de sonhos. Muito, muito, muito. Eu tive um sonho muito específico. Eu acordei e falei, eu preciso me batizar. Eu preciso me batizar porque Jesus vai voltar. Eu vou Nossa. ficar, eu não posso ficar. O meu medo era Jesus voltar. Meu maior medo era Jesus voltar. Hoje em dia, o meu maior anseio é ele voltar logo. Voltar logo, né? Mas, na época, o meu maior medo era ele voltar. Porque eu não tinha certeza da minha salvação. Então, claro que você vai ficar com medo, né? Porque você sabe que ele vai voltar. Ponto final. Eu acredito ou não. Tudo bem, mas ele vai. É. Quando ele voltar, você vai acreditar. Entendeu? Todo olho verá, né? Ponto. Mas foi assim comigo. Então, me batizei. E aí, falei, não quero mais ir pra igreja. Acho que eu fiquei uns 5 meses, assim, só, fora da igreja. Eu falei, você vê que eu não consigo, assim, ficar no mundo. Não dá. Graças a Deus. Amém. É. Eu pensei assim, eu comecei a olhar o mundo e falei, é isso aqui? Eu falei, não, eu sou muito valiosa pra esse lugar. Não, eu sou muito valiosa. Falei, não dá. Eu já sabia qual era o meu valor pro Senhor, entendeu? Eu já sabia qual que era o meu valor como filha de Deus. Então eu olhei tudo aquilo, as pessoas e tudo mais, e falei, pelo amor de Deus, isso aqui não me vale não. Eu sou muito valiosa pra esse mundo. É muito Amém. ruim esse lugar. É E verdade. aí... Mas aí fiquei ali e tudo mais, porque eu não tinha amigos da minha idade na igreja. Uhum. Eu não tinha, porque eu não gostava de ficar, assim, com as pessoas da minha idade. Não gostava. Então eu não ia, sei lá, ministério infantil, eu não ficava. A parte dos adolescentes, eu não ficava, eu ficava no culto dos adultos. Isso é bom, mas isso também é ruim.
Isso é bom porque você cresce, você amadurece mais rápido. Sim. Mas isso é ruim porque você não vai ter as pessoas da sua idade ali. Isso é ruim. E comigo foi assim. Então, eu não tinha amigos da minha idade na igreja. Então, eu falei, eu tenho amigos no mundo, eu vou ficar com eles. Então, comecei a sair e tudo mais. Minha mãe nunca me proibiu, muito pelo contrário. Eu saía lá, ficava lá orando. Tinha pessoas que Deus acordava na madrugada pra orar por mim. Caramba. E eu não sabia, eu fui descobrir, 4 anos depois, 5 anos depois, eu já estar convertida, eu não sabia. Só que Deus cuida, né? Ele cuida. Então, a oração ele de colocou justo essas pode pessoas. muito em seus efeitos, né? Foi. Eu devo ter durado 5 meses só, assim, fora da igreja. Foi rápido. Fora da igreja. Mas minha mãe falava, então vamos fazer um acordo. Você vai pelo menos 1 ou 2 vezes no mês. Eu ia de fone no carro, muito brava, Nossa. mas ficava lá, voltava de fone, muito brava. Mas eu ia. E aí, até um dia que eu fui sair, assim, pra uma festa. E aí, eu já tava querendo parar de sair e tudo mais. Falei, não, acho que esse lugar não é pra mim, não é meu. Mas, como eu não tinha amigos na igreja, só no mundo, eu tava, na verdade, nesses lugares porque eram os únicos amigos que eu tinha. Entendeu? Então, eu estava lá mais por conta das pessoas. Eu não fumava, não bebia, eu não fazia nada. O couro comendo lá. E eu não fazia nada. Mas eu tava lá porque eram os meus amigos, eu não tinha outros. É tipo o cego Entendeu? do tiroteio. E eu achava que não tava errada. Eu falava, pô, eu não fumo, não bebo, tá tudo certo. Não tô fazendo nada, não tô dançando funk, tá tudo certo, não tô pecando. Só que naquela época eu não lia a Bíblia, né? Uhum. E aí quando você tem entendimento, o Senhor fala, não se assente na roda dos escarnecedores. Então quando eu entendi isso, eu falei, olha aí, tô pecando da mesma forma, porque eu tô assentada com os escarnecedores, né? Então naquele dia eu já tava querendo parar, assim, de sair, eu já tava com 17 anos. E aí eu falei pra Deus, pô, então vou parar, né? Mas não sabia quando, mas eu já ia parar de sair. E aí, só que aí Deus já tinha um plano traçado, assim, um dia, né? Ele já tinha um plano traçado pra mim, um dia certo, específico. E aí, eu naquela festa, sei lá que horas que era, e aí eu fui atender um telefonema do meu pai. E acho que eu esbarrei em alguém, eu não lembro. Eu sei que uma pessoa ficou muito brava comigo, e aí queria arrumar confusão. E aí eu pensando, poxa, mano, só porque eu quero parar dessas coisas, e o povo querendo arrumar confusão comigo. Aí eu falei, mano, não quer saber? Eu vou ficar na minha. Aí fiquei na minha e tudo mais, e a pessoa me perseguindo. Eu falei, caramba, olha aí. E aí eu falei, não, mas eu vou ficar quieta. Aí quando eu virei, eu falei, não, eu vou resolver esse negócio com essa menina, então. Já que ela tá me perseguindo, vamos resolver. Aí quando eu virei, assim, pra falar com ela, pra resolver... Eu nem sabia que essa menina era da pesada, era envolvida com várias coisas, assim, do crime. Eu não sabia. Olha aí, podia ter morrido. Nossa, tomado você vê os livramentos, né, de Deus. Ela ia virar pra você na mão ou no pé? Na mão no pé, era assim. Né? Eu não sabia. Não Vamos sabia. ali pro beco ali, rapidão. Ali, na mão Era no tipo pé. isso. Eu não sabia. E aí... Eu sei que quando eu falei assim, tava com as minhas amigas na frente, aí eu virei, eu falei pra ela, mano, vou resolver esse negócio agora, então. Aí quando eu virei pra falar com a menina, Deus falou comigo e falou assim, Thaís, o que você tá fazendo aí? Na hora eu parei assim, em choque, morrendo de medo. Eu parei, eu falei, o que é isso? Porque eu já tinha, por crescer na igreja, eu já tinha tido várias experiências com Deus. Já tinha visto anjo, demônio, já tinha, né, já era batizada em línguas. Eu fui batizada em línguas com o Espírito Santo com 10 anos de idade. Então, pó de ouro na mão. Já tinha visto várias coisas. Sempre fui muito sensível ao mundo espiritual. Já tinha um monte de coisa, né? Mas eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eu já tinha visto muitas coisas, sentido muitas coisas, mas ouvir... Tão explícito assim, né? Nunca Tipo tinha assim, você ouvido. entendeu então, que assim, era Deus sabia o que eu precisava. Ele sabia o que eu precisava. Ele falou, ela só precisa ouvir? Então eu vou pegar ela dessa forma. Então foi dessa forma. E aí Deus falou pra mim, Thaís, o que você tá fazendo aí? E aí eu parei tudo assim. E aí ele falou pra mim assim, eu não te chamei pra isso. Você nem gosta dessas pessoas. O que você tá fazendo aí? Nossa, e aí eu parada assim. Isso Aí ele é falou, vai louco. embora. Na hora, eu parei, virei de volta e falei, gente, tô indo embora. Aí todo mundo, que? Eu falei, tô indo embora, acabou, olha, a partir de hoje não me chama mais, entendeu? Tô indo embora. Mano. E aí todo mundo todo mundo, minhas sem amigas, entender nada. assim, não sei o que, eu falei, tô indo embora, chega, não me chama, ó, a partir de hoje, não me chama mais pra nada, não vou mais sair, acabou, entendeu? Acabou. Nossa. Não, mas aí a gente vai lá na sua casa. Não, acabou, não quero, vou embora, fui embora. Era madrugada. Fui embora a pé, assim, andando pra casa. Cheguei em casa, eu falei, acabou, Deus, então é isso aí. Não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho amigo, eu não tenho nada, mas então tá bom, eu vou ficar com o senhor vai fazer. E aí eu contei isso pra minha mãe falou, tá bom, a gente vai orar pra Deus te dar amigos da sua idade. Comecei a orar pra Deus me dar amigos da minha idade, mas não foi fácil, porque assim, eu tinha 17 anos, eu tava cheia de energia, dava meia-noite, minha família ia dormir. E você queria E sair. eu, né? assim, cheia de energia. Eu Aham. falei, o que eu vou fazer?
E eu ficava sozinha em casa. Aí eu desligava o celular pra ninguém me mandar mensagem, nada disso, porque eu precisava ficar lá. Então eu fui fiel, assim, à experiência que eu tive com Deus, entendeu? Sim. Eu fui fiel, porque não é fácil, nada é fácil. Pra mim, acho que não foi tão difícil. Eu olhando hoje, eu falo, pô, nem foi tão difícil. Cada um tem tanta dificuldade, né? Tem tantas pessoas aí com tanta dificuldade de se firmar. Tem gente com problema de vício, problema de um monte de coisa. Eu não tinha nada disso. Então, não foi difícil. Mas Deus sabia a experiência que eu precisava. E Ele deu. Acho que Deus, ele sabe o jeito de fazer com cada um, né, mano? Sabe o jeito de guiar com cada um. E vendo de fora, foi nessa época que você virou a chavinha, porque eu percebi que você ficava, tipo, mais na sua e tal, e do nada eu percebi que quando eu comecei na célula, você tava muito pra frente, assim, você tava, sabe, tipo, parece que virou uma chavinha em você e você, tipo... Você... Na verdade, eu... Por ser muito tímida mesmo, eu não falava oi pras pessoas, eu não falava, eu ficava escondida assim pra não falar oi, pra não cumprimentar. E aí eu fui fazer teatro, fiz 3 anos de teatro pra tirar a timidez, isso me ajudou muito, muito, muito. Porque eu nunca estaria aqui falando agora com vocês, nunca gostei, foto, vídeo, nada. Sei Odiei, nunca gostei, entendeu? Hoje em dia eu entendo que é necessário, então eu tô... Não é fácil pra mim ainda. Vamos tirar foto, vamos gravar não sei o quê. Não é fácil, não é algo que eu goste, assim, que eu tenha uma facilidade, vamos se dizer. Ou que eu me sinta muito à vontade. Não me sinto. Mas você sabe que é necessário. Sim. Então você vai, entendeu? Por obediência você faz. Então eu fiz o teatro, tudo bonitinho, me desenrolei muito, desenvolvi muito como pessoa, assim. E aí, na célula, como eu consegui falar mais, né? Consegui ser gente, porque eu era um bicho do mato, eu consegui ser gente. Cara, a impressão que dava era, tipo, ela virou, tipo, a Fátima Bernardes, assim, da vez Nossa, passa uma retrospectiva na minha vida também, você falando, e eu fico, mano, você é louco. Realmente eu entendo perfeitamente isso, porque eu era muito envergonhado também na minha infância toda. Muito, muito. E tinha assim, nossa, naquela época que a gente queria chegar nas menininhas, na época da escola, nossa, eu tinha uma vergonha. E aí Deus faz o quê? Faz eu trabalhar num telemarketing com um monte de mulher do lado. Que o que mais faz é falar. Então, tipo assim, Deus ele vai agindo, né? Os processos que ele faz é um negócio que vai direcionando pro seu futuro. Sim. E hoje ele tá te preparando pra um negócio muito maior, né? Sempre. A música assim mesmo, que você se descobriu assim como cantora. Cantora. Tipo assim, você... É estranho, é muito estranho. Porque assim... Meu pai, ele sempre foi DJ. DJ de festa, assim, normal. Sempre foi DJ. Meu pai sempre gostou. Então, eu cresci ouvindo música. Então, assim, com cada pessoa da minha família, eu tinha um estilo musical. Então, sei lá, com meu tio, ele gostava de rock. Então, eu ouvia rock com ele. E aí, meu pai, ele sempre gostou de R&B. Então, eu gostava de R&B. E aí, sei lá, com a minha mãe, ela gostava de tal coisa. Então, eu também ouvia. Então, eu sempre ouvi tudo. Sempre tive tudo. Só que, quando eu tinha, acho que uns... Eu não lembro de idade agora, mas na 3ª série, ou na quarta série, sei lá quantos anos eu tinha na quarta, na 4ª série eu fiz aula de trompete. Foi o primeiro instrumento que eu peguei, assim, foi um trompete na escola. Foi muito bacana. Eu falei, nossa, não aprendi nada, mas eu fiz aula. O pessoal da sua família não percebia que você tinha um... tipo assim, cantando no banheiro, Minha tia fala que eu canto desde os 3 anos, mas eu não me lembro disso. Aí você, ninguém percebeu, tipo, você cantava? Não, minha família sabia, assim, mas não... Acho que nada demais. Só que aí, minha mãe, ela sempre foi líder de célula. A vida toda. Sei lá, uns 13, 14 anos já, líder de célula. Sempre cuidou de vida, as pessoas e tudo mais. Já cuidou Jaiminho e Raquel, já cuidou de um monte de gente. Muita gente. Todo mundo. Já cuidou de muita gente. E aí, em uma das células, tinha meio que um estúdio dentro da casa, né? O líder, ele fazia reggae, e aí ele gravava e tudo mais. Tinha um pessoal da célula que ajudava ele. Então, tinha um estúdio na casa dele. E tinha bateria. Como minha mãe era líder, ela chegava muito cedo e saía muito tarde, porque ficava aconselhando as pessoas e tudo mais. E eu ficava lá, como uma criança, ficava lá esperando. E aí tinha essa bateria. E aí eu ficava brincando na bateria. E o moço que tocava, ele falou pra mim assim, olha, eu posso te dar aula, vem aqui nas terças-feiras e aí eu te dou aula. Era próximo de casa, eu ia à noite, fiz, sei lá, uns 2, 3 meses só de aula, só que eu aprendia mais rápido que as outras crianças. E aí ele falou pra minha mãe um dia assim, olha, Pri, então eu sei, né, que assim, vocês não têm muito recurso, né, eu sei que vocês, né, a prioridade de vocês são outras, mas a Thaís, ela tem um ouvido muito bom. Então, se você pudesse colocar ela numa aula, alguma coisa assim relacionada à música, seria muito bom pra ela desenvolver. Nossa. E aí, tá bom, ficou nisso, né? E aí ganhei um violão de um tio meu. Meu tio sempre foi muito musical, assim. E ele
na verdade, não tocava nada, só que eu queria tocar. E eu não tinha facilidade, na verdade, em aprender pela internet. Eu precisava de uma pessoa ali física pra me ajudar. E eu falei pra ele, aprende a tocar violão e você me ensina. E ele aprendeu e me ensinou. Nossa. Então eu aprendi a tocar violão com 12. Só que eu fiquei naquela fase. Aprendo, paro, desaprendo tudo que eu aprendi. Nossa. E aí passa um tempo, pego de novo, aprendo de novo, esqueço tudo. E eu fiquei nessa até os 17. Quando eu me converti com 17, eu falei, agora eu vou aprender de verdade. Aí foi. Aí Deus desenrolei. tocou no coração. Aí eu falei, agora vai. Aí desenrolei de violão e deu tudo certo. Hoje em dia eu tenho uma base de vários instrumentos assim, mas que eu gosto mesmo é violão. Que É eu o sei, violão. que eu O sei, Jaime assim, toca com violão também, não toca, Jaime? Cara, não fala isso pra ela, não. Não tô, não. Eu sou chata. Não. Eu sou chata, sou chata. Não Muito fala chata. pra ela, não. Ela vai... Na hora que ela vê aquele Eu vou falar pra ele, eu violoninho. vou falar, isso não é um violão, é um projétil de violão. Nunca. Ah, ela é perfeccionista, cara. Quais Toque, são suas... toque, a Thaís tem toque. Você tá doido. Não, quais são suas influências, assim, musicalmente falando, assim? Musical? Que te... Só por curiosidade, porque, mano, eu pergunto isso porque eu vejo o pessoal que faz louvor e tal, eu fico pensando, será que eles escutam a Aline Barros 24 horas? Será então, que, mano, tipo, sabe? Eu não sei como é que funciona. Porque... Não, assim, ó, de verdade, minha maior influência meu maior exemplo, na verdade, como ministro é a minha pastora, a pastora Denise. Eu cresci ouvindo a pastora Denise, cresci assim, Os reggae, né? vendo ela no reggae, tudo, né? Sempre cresci vendo, então ela sempre foi meu maior exemplo como ministra. E a Nívia Soares. Eu sempre também cresci ouvindo a Nívia, desde criança. Minha mãe sempre foi muito diante do trono, então já tinha a Nívia. Eu cresci ouvindo a Nívia, né? E agora tem a Luma aí também, Luma Elpide, que eu me identifico muito, gosto muito por compor, né? Por composição. Então, vamos colocar as 3. Vamos assim. falar que a gente não é muito... Assim, ele faz uns rap, mas eu não tenho esse conhecimento musical. Você faz uns rap? Eu Assim, componho. Deus me deu um rap também uma vez. ela Eu faz acho um que é um rap. rap, eu nem sei. Mas a impressão Mas que eu me... não compunha. Não. Eu tive que aprender a cantar primeiro, na verdade. Porque, assim, Satanás, ele trabalhou muito na minha mente com muitas mentiras. Então, eu achava que eu não sabia cantar. Eu morria de vergonha da minha voz, porque eu sempre tive a voz muito grave. Então, eu era uma criança com uma voz grave. Você achava Então, quando estranho. eu falava, as pessoas já faziam meio assim. Então, ficou meio estranho, entendeu? E aí, você sentia os olhares das pessoas. E aí, eu, criança, fui crescendo, eu pensei assim, uma vez. Pensei, olha, se um dia existir uma cirurgia pra mudar de voz, eu vou fazer. Que Nossa. isso? Você acredita? Mas isso era Satanás. É, claro. não. Ele sempre tenta... Ele sempre tenta distorcer nossa identidade, É, entendeu? isso é E verdade. quando você se converte, ao longo da sua intimidade, do seu relacionamento com Jesus, você vai descobrindo sua identidade que sempre foi criada desde o início, desde o seu nascimento, entendeu? Porque ao longo da sua vida ele vai te massacrando, ele vem matar, roubar e destruir. Ele vai matar, roubar e destruir. Ele vai fazer de tudo pra acabar com você. É algo até importante você falar aí sobre você saber quem é. Eu vi uma história uma vez que, tipo assim, um cara tava jogando bola, ele colocou o óculos dele do lado da trave. Pra ele, quando ele tava jogando bola, colocou lá, né, pra não quebrar o óculos. Sim. E depois do jogo ele foi buscar o óculos dele lá, só que o óculos dele não tava mais lá. Aí ele falou, mano, alguém viu meu óculos? Ele falou, não, sua esposa pegou. E aí, a partir desse momento, ele não tava mais atrás do óculos. Ele tava atrás da esposa dele que tava com o óculos. Então, essa questão de você saber quem é muito importante a gente até falar isso pro público, porque... Ir atrás de Cristo. Vai atrás de Cristo, porque você vai saber sua identidade em Cristo. Cristo vai mostrar quem você é de verdade. Então é um negócio muito importante. Cristo tá com seus óculos. Isso. Veja na lente de Cristo. Você vai se achar. É muito Então, importante, né? Eu lembrei dessa história, eu falei... Sim. Você lembra até a própria Emily que ia lá, ela falou que ela começou a ir na célula por causa que ela escutava o pessoal louvando, né? Você vê, tipo... Sim, foi um testemunho. Nossa, esse foi um testemunho tipo, poderoso. Meu, a menina... Pode até contar pro pessoal, tipo... Que eu lembro mais ou menos, que parece que ela tava na casa dela, né? Ela Eu tava lembro que em uma afastada. das vezes, assim, da célula, tinha uma moça que o quarto dela, a janela do quarto dela ficava em cima da casa da célula, né? Onde acontecia ali a célula, ali no quintal. E aí ela ouvia toda quarta-feira a gente louvando, e barará, ela ouvia a palavra, ela ouvia tudo. E aí um dia ela ouviu, assim, muito forte aquelas vozes, aquela adoração. E aí ela falou, quarta-feira que vem eu vou lá naquele lugar. E aí ela foi e
ela foi o maior testemunho, assim, porque Nossa. você acha muitas vezes que, tá bom, a gente tá aqui, sei lá, é só mais um culto, é só mais uma célula, é só mais uma reunião, é só mais um congresso. E na verdade não é, né? Porque assim, o rio do Senhor, ele vai fluir por vários lugares. Então, toda vez, se eu parar no meu quarto e eu for adorar, no meu quarto, só eu e o Senhor, o rio do Senhor, ele vai fluir no meu bairro, ele vai fluir pros vizinhos, Sim. ele vai fluir. A gente não sabe, mas ele vai. Entendeu? Então, essa menina foi um testemunho Grande. Você vê o inimigo grande, falando, assim. sua voz é estranha, sua voz é grossa, nada a ver. mas entendeu? isso assim, falada mesmo, eu nem sabia, eu não cantava nada. E aí eu fui crescendo, né? Sempre gostei de música, então eu fui cantando. Só que aí quando eu me converti com 17, comecei a trabalhar. E aí eu tive que pagar aula de canto pra aprender, né? Então eu trabalhava lá em Osasco, lá com a minha tia, com os meus tios. Aí você já Vinha tava com um sonho? Não tinha nada. Na verdade, eu sempre tive uma promessa, assim. O Senhor sempre me falou. Eu nunca fui uma pessoa que Deus veio, trouxe uma tia do coque e me deu uma promessa. Deus sempre falou direto pra mim. Então, por eu ter muitos sonhos, ele sempre falou muito comigo através de sonhos, ele me deu várias promessas através dos sonhos. Então, eu já tive vários sonhos e ia anotando. Isso começou, acho que com 16. A partir dos 16, ele foi me dando vários sonhos. E aí, depois dos sonhos, Deus foi levantando pessoas pra me falar, né? E aí, o dia que ele me convenceu, demorou muito tempo pra me convencer. Mas muito tempo, porque eu pensava... Mas tem um monte de gente pra fazer isso. Por que o senhor quer que eu faça? Mas você tinha uma Tem um resistência? monte de gente, muita A gente sempre resistência. pensa isso, né? A gente Muita, nunca eu se sempre acha penso, bom. não era nem questão de não me achar Não, boa. Eu é. pensava assim, mas tem tanta gente pra fazer. Por que o senhor eu? tá pedindo eu pra fazer isso? Me coloca pra fazer outra coisa. Então eu ia nos lugares onde ninguém queria ir. Um exemplo assim, eu já fiz o louvor em acho que uns 8 velórios, assim. Nossa. Né? A palavra fala, chorar com os que choram, se alegrar com os que Sim. se alegram. Eu ia chorar com os que choram. E tem um ministério específico pra isso, na igreja que eu congrego, só que eu não fazia parte desse ministério. Simplesmente surgiu, faleceu, sei lá, o meu avô, e aí alguém ia levar uma palavra, ia falar sobre ele e tudo mais, porque a família não era cristã. Ele falou, é uma oportunidade, vamos falar tanto dele quanto de Jesus. E aí você faz um louvor ali rapidinho. Fiz, então começou assim, através do velório do meu avô. Aí depois, logo em seguida, faleceu uma outra pessoa. Aí me vieram e falavam, olha, vamos lá fazer um louvor naquele lugar e tal, né? Coitada, a família tá sofrendo tanto. Aí eu pensava, poxa, vamos lá. E ia lá, entendeu? Então foi dessa forma, assim. Eu ia nos lugares, na Fundação Casa, eu vou de vez em quando ainda na Fundação, que são os lugares que ninguém quer ir. Eu sempre pensei nisso. Pensei, cantar. Tem um monte de gente que canta, tem um monte de gente que quer estar lá em cima do altar. Eu não preciso disso. Eu vou onde ninguém quer ir, entendeu? Vamos evangelizar na rua, Jesus vamos fazia isso, né? nas comunidades. Era assim. Mas- Mas isso, assim, né? Quem gosta, não, vou fazer o louvor, sei lá, no altar. Glória a Deus, amém, não é um problema nenhum. Eu que não queria, Uhum. né? Isso era algo meu. Então... Esse é o evangelho real, né, cara? É. Tipo, essa é a verdade, né? Jesus fazia isso, ele ia onde ninguém queria ir. Né? na verdade, Então, Jesus, ele é um completo equilíbrio, cara. Porque, assim, ele tava em meio à multidão, mas ele também tava sozinho. Isso. E ele também ficava com os discípulos, mas ele também estava com a mãe. E aí, do nada, ele aparecia com os fariseus. E aí, do nada, ele tava no templo, onde seria só cristãos. Então, e aí, do nada, ele largava todo mundo e ia lá numa outra pessoa. É um perfeito equilíbrio. tinha que ensinar na hora que tinha que ensinar, dar risada na hora que dá Tudo risada, né? corretamente. Agora, com tudo isso que vocês estão falando, quem é a gente pra fazer acepção de pessoas, né? Então. Meu, Porque a gente é ser humano, ser humano é gente podre. Ser humano é podre, né, gente. cara? Ser humano é Na hora que o zoado. Adão Nossa. comeu ali, pecou, rapaz. É, Nossa, o negócio já contaminou inteiro, né, mano? É umas coisas Gente, é- tão... Muito zoado. Mas aí, beleza, aí você fez essa transição aí, você deixou Aí de o ser a Senhor Thais sempre foi falando, tímida, Deus foi aí o Senhor sempre foi, falando. né, me dando promessas e tudo mais, então eu ia em um lugar e o Senhor me mostrava, olha, era isso que eu tenho pra você, e eu pensava, pô, não tem necessidade, eu posso fazer outra coisa, então eu nunca quis, tudo que eu tô vivendo agora e fazendo agora, né, pra graça e misericórdia do Senhor, eu nunca quis, eu sempre, tem pessoas pra ir esse lugar, não precisa, me coloca lá onde as pessoas não querem, era mais fácil pra mim, porque eu já era desse jeito, né? Mas a gente obedece, né? que E o obedecer. Senhor, ele convence. Não adianta, não é, pode ter 1000 promessas, 1000 Verdade. pessoas podem te falar várias coisas. Ah, mas você canta tão bonito e tudo mais. Um monte de gente pode falar um monte de coisa pra você. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. É verdade. Acabou. Ponto.
Ele me convenceu. E aí Verdade. eu falei, só que eu não escrevia nada. Eu sempre quis escrever. E aí eu falei pra Deus, eu vou orar. Pensei, eu vou orar e Deus vai me dar. Porque é um dom, eu quero esse dom. E aí eu comecei a orar depois de 1 ano pedindo pra Deus pra me ensinar a compor. O Espírito Santo veio e me ensinou. E aí eu escrevi minha primeira música, assim. Nossa, fiquei tão feliz naquele dia, gente. Imagina, Eu né? nunca... Deve dar uma Porque eu sempre sensação. ouvi, assim, várias canções que me ministraram ao longo da vida toda. E eu pensava, eu quero fazer a mesma coisa. Como que algo que vem do céu, passa no seu coração, ministra tantas pessoas e pode ficar ecoando ao longo de tantos anos? Eu falava, isso é incrível, eu quero fazer isso também. Então, entre cantar e compor, eu sempre quis compor, entendeu? Sempre quis compor. É importante você falar isso. Eu lembrei de uma entrevista do Thales Roberto no Jesus Cop. O cara perguntou pra ele, né? O Douglas Gonçalves perguntou, falou, não, tal, esse negócio da música. Ele falou de um testemunho do Thales, né? O Thales, ele falou um testemunho dele que falou, pô, uma vez um pastor me parou lá, falou, a música, a arte em si, ela influencia muito as pessoas. Me fala uma ministração que você consegue lembrar ela completa do ano passado. Você consegue lembrar de alguma? Você não consegue. Mas uma música de anos e anos atrás, ela ecoa. Ela ecoa por tempos e tempos, né? Então, Até esses artistas, tipo, renomados. Tipo, um cara que fez uma música em 1980, que até hoje os caras cantam, Tipo ou assim, que tem série, é um filme, negócio tipo, muito forte é isso, muito a legal. questão da arte em si, porque fica muito mais enraizado Fica na na mente. mente. Sim, sim. Do nada. Eu acho que fica até por ser menos tempo, né? Uma pregação é 1 hora, uma música, 4, 5 minutos. Ah, mas fácil. tá, ó, pra você ver que o testemunho, eu tava trampando lá em Alagoas, eu me perdi no meio do barro, mano. Eu tava nervoso pra caramba, com o combustível acabando, atolado praticamente, sozinho. A música, o louvorzinho lá começou a tocar, eu comecei, tipo... Tá ligado? Tipo, Não, mas a começa a palavra falar, do né, Senhor, sabe, ela mano? se Espírito cumpre. A Santo, palavra é, do Senhor, ela velho. sempre vai dizer, Isso né? é O muito Senhor, da ele hora. habita, e o Senhor habita em meio aos louvores. Habita, não tem Ponto. jeito, velho. Ponto. Não tem jeito. A palavra, ela se cumpre. Independente se a gente tá prestando atenção ou não, ela vai se cumprir. Um negócio... Eu curto muito o louvor. Chegar na hora ali no culto ali, escutar o louvor, parece que realmente prepara você pra palavra, né? O ambiente fica... Meu, a adoração em si é assim, né? A adoração é estranho quando alguém vem me falar, não sei o que lá, cantora. Eu falo, meu, é muito estranho pra mim ouvir ainda, porque eu só queria adorar. Era só isso. Eu só queria adorar, entendeu? Adorar e compor ali no meu quarto. Eu nunca imaginei que pudesse sair gravar alguma música, alguma coisa do tipo. Eu nunca imaginei. Hoje em dia eu olho e falo, cara, é muito legal isso. É cara. muito bacana É como muito Deus legal, eu faz. sei como que é. Mas eu nunca imaginei nada disso. Até então, quando eu fui gravar minha primeira música, que foi Há Tempos Difíceis, eu gravei ano passado. E aí, essa música, na verdade, eu fiz assim. Eu estava... Era uma terça-feira, eu tinha acabado de chegar do trabalho. E eu estava ouvindo uma reunião de mulheres, que é um ministério específico, assim, com várias rodas, né? E aí tem roda, sei lá, pessoas com problemas de distúrbio alimentar, pessoas com vício, pessoas que amam muito, né? Cada um com seus problemas. E aí, essa roda que eu estava ouvindo era de pessoas de luto, em fase de lutos e perdas, né? E aí eu ouvindo ali aquelas mulheres e tudo mais, e aquilo foi entrando no meu coração, e aí você vai percebendo, você fala, gente, é muito real, o luto ele prende muitas pessoas, mas como eu aprendi através dessa roda, o luto em Jesus ele tem fim, o luto com Jesus ele tem um ponto final, né? Eu tive um ponto final, o luto do meu irmão, em Jesus eu tive um ponto final, entendeu? E assim vai, toda a dor vai embora e você fica só a saudade normal, como uma saudade de um ser humano normal. Então eu aprendi isso naquela roda, e aí eu fiquei vendo, assim, ouvindo, e aí fui recebendo download, assim, mais ou menos, sabe? Fui baixando o download, e aí eu fui pro quarto, peguei um violão, Deus já tinha me dado a melodia um dia antes, não lembro, uma semana antes, eu não me lembro, que eu tinha gravado, e aí eu fui pro quarto e escrevi, assim, botei tudo no papel, joguei tudo dentro do violão naquela melodia que Deus tinha me dado, acabou a roda. Eu fui lá, gravei e mandei pras meninas. Mandei pras meninas daquela roda e elas ficaram tão felizes. Gente, elas ficaram muito felizes, porque assim, Espírito Santo purinho, né? é um tema que não é todo mundo que gosta de ficar ali falando. Você não gosta de ficar ali ouvindo as pessoas choramingando, né? E você também não quer ficar ali compartilhando. Então é algo muito bacana. Hoje em dia eu gosto muito dessa roda.
E aí eu entreguei pra elas, elas ficaram felizes demais. Elas ficaram, finalmente eu tenho alguma coisa pra cantar pra Deus que realmente é o que eu tô sentindo, assim, nesse momento, né, e tudo mais. Eu falo, gente, puro Deus, porque... Entendeu? Puro Deus através de algo que eu já fui curada também, né? Então você vê que, mesmo que tenha sido depois de muitos anos, a cicatriz, ela tá ali. Veio então fruto, ela vai resplandecer. Não. Ela vai resplandecer. Então foi muito bacana. E aí, eu sempre perdi aquele áudio, né? E aí eu falei, eu vou gravar, eu vou chamar um amigo meu, que ele tem, né, um estúdio e tudo mais, e ele consegue. Eu vou gravar essa música, assim, só um áudio decente. Eu só queria um áudio decente pra mandar, porque as meninas sempre perdiam e sempre pediam, e eu sempre mandava aquele do WhatsApp mesmo, aquele que eu gravei no celular no WhatsApp. Só que aí eu fui ver um dia, eu falei, gente, que áudio horrível. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Como que eu tô mandando isso pras pessoas? Nem tem toque a menina, perfeccionista. Não tem toque a menina. Falou, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui atrás desse amigo meu, ele falou, não, vem aqui, eu te ajudo e tudo mais, a gente grava. Gravei, aí ele fez um violão, fez um negócio super bacana. Amigo meu, Samuel, da Our Music, ai, maravilhoso. Eita. Menino talentoso demais. Ele e o Arnaldo são demais. E aí ele foi, gravou bonitinho pra mim, aí ele falou, mas ficou tão legal, posso subir no canal do YouTube da Our Music? Eu falei, pode, né? Sobe aí. Sem pretensão nenhuma, eu só queria um áudio decente, era só isso. E aí ele, não, vamos subir então, beleza. Aí ele falou, já que a gente vai subir, vamos ter que gravar um vídeo, vamos ter que fazer uma capa, Eu falei, aí não dá, não vou fazer nada. Pra quem não sabe o trabalho que é compor, gravar uma música, vocês não têm ideia de como é complicado. Quantas vezes você repete? Até buzinando aqui na frente pra confirmar aqui, ó. É a glória do Senhor. É a glória, pra Deus Os anjos te louvam. Senhoras e senhores, alguns eventos externos. E aí comigo foi assim. Então, eu fui lá, falei pra ele, bom, né, vamos gravar e tudo mais. Fui lá, gravamos numa igreja de um amigo nosso, muito bacana também. Foi. E aí você continuou na sua, no caso, vocês soltaram a música lá e foi... Então, aí a gente gravou, né, tudo bonitinho, aí ele editou, fez todo o trabalho lá, falou, escolhe uma data. Fui lá, orei, Deus me deu a data, falei, tá bom, vamos soltar nessa data. Eu acho que foi 21 de dezembro, 20 de dezembro, eu não me lembro. E aí a gente saiu essa música. Eu lembro que, olha que engraçado, eu lembro que eu tava trabalhando, só que era o dia de eu fazer meu exame periódico na empresa. Então eu fui pro lugar pra fazer o exame. E aí eu falei, não vai dar tempo de eu assistir. E meu celular tava acabando a bateria, quase que eu perco o meu próprio lançamento. Meu Deus. Eu fui assistir o lançamento, eu com o celular, numa padaria, comendo pão com mortadela, a boca cheia de pão, chorando. Foi muito engraçado. Ali com a mortadela. Emocionada, a mortadela, eu assisti. E o padeiro te olhando ali, chorando, não entendendo nada. Não entendendo nada, no meio da República. Louca, tá foi uma Na maravilha. República ainda. Na República. E eu imagino que passou um filme na sua mente, né? De toda a trajetória, assim, da sua vida, né? Sem falar que são 23 anos, você falou? 23. 23 anos, ela viveu uma vida quase uma pessoa que vive 40. Tipo, um monte de coisa acontecendo. Muita coisa aconteceu. Deus foi te preparando já desde cedo, né? Desde cedo você já tava sendo lapidado. Deus vai preparando ali. sempre, né? Ele nunca vai te jogar em algum lugar se não te avisar, ou no mínimo te preparar. Ele sempre vai te avisar, pelo menos. E ele vai te ajudando. Ele começa te dando a vontade, depois vai preparando, né? Comigo foi assim, foi me dando a vontade. Aí tinha a questão da minha família. Eu falava, eu não vou falar isso pra minha família. Olha, Deus me chamou pra tal. Eu orei, eu falei, o senhor vai falar. O senhor vai lá e fala com a minha família. Então, eles são tementes ao Senhor, eles te ouvem. Vai e fala com a minha família, fala com meus pais. E aí o Senhor foi e falou pra eles, começou a mostrar. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Porque sem a aprovação da minha família eu não faço nada, eu não vou fazer. Pra eu sair de um trabalho, eu preciso da aprovação deles. Eu não vou sair, enquanto eles não me aprovarem. Entendeu? Então foi assim, eu preciso da bênção da minha casa. E o que mudou na sua vida após esses lançamentos, assim? Como que tá sendo hoje? Muitos autógrafos aí já. Eu não tenho nem assinatura de banco, quanto mais autógrafo. O pessoal parando. Eu não tenho nem assinatura do banco. Eu acho que a única parte chata seria ficar pedindo pra tirar foto, sabe? Você tá dando ali, tira uma foto lá. No McDonald's, o pessoal... Normal, tudo normal, vida normal, tá? A gente é ser humano normal. Né? Nada muda. Do mesmo jeito que Deus me usa através de uma música ou da voz, Ele usa uma pessoa através de, sei lá, uma coisa simples assim. Ele Mas usa ponto final. Falando assim, por exemplo, os seus anseios mudaram, os seus sonhos mudaram. Não, na verdade você começa, a primeira
Na primeira vez que você obedece o Senhor, eu já tinha, óbvio, obedecido o Senhor em muitas coisas, assim, pessoais minhas, mas nessa questão da música eu sempre jogava mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, porque se eu tivesse obedecido lá com 17, hoje os frutos seriam, tipo, outros, porque já teriam passado o tempo, né, da semeadura e do crescimento, né, da semente, já seriam outros, no caso. Só que hoje eu tô no tempo da semeadura, eu estou cavando poços e semeando, ponto. É o que Deus pediu pra mim, é o que eu vou fazer. Você tem que ser fiel ao que Deus pediu, entendeu? É assim que funciona. Seja fiel ao que Deus pediu. Ah, mas Deus me pediu uma coisa muito significante. Seja fiel. Ah, mas Deus me pediu algo que eu tô vendo que todo mundo tá fazendo de outra forma, mas ele me pediu isso. Seja fiel no que ele tá te pedindo, então. O importante é ser fiel no final. pouco, né? Exatamente. Ponto final. Seja fiel. Deus me pediu faça um podcast. Aí você pode pensar, pô, mas agora tem muita gente fazendo podcast. O que vai mudar? Eu tá fazendo também. Eu vou ser só mais um. Não importa se você vai ser só mais um. Faça o que ele tá te pedindo. Seja fiel naquilo. Às vezes pode ser algo tanto para outras pessoas quanto só para você. Às vezes Deus nem vai fazer aquilo se transformar em grandes coisas. Ele vai, na verdade, só te provar para ver se você vai obedecer. Não importa o que seja. Amém. O que importa é ser aprovado. Entendeu? Sendo Acabou. fiel no pouco, né? Ponto Tem que ser final. fiel no pouco. Exato. Inclusive foi a gente batalhou bastante pra montar, né, mano? Ah, nossa, Jesus. É tudo muito trabalhoso. Não, ainda mais sem recurso, né, gente? A gente montou a gente tudo vira sem com recurso, isso, tipo assim. entendeu? O meu, tudo é glória e honra de Deus, assim. Meu último lançamento, que foi a canção O Menor é o Maior, eu fiz ela de um devocional, tava estudando o livro de João, e aí eu acho que entre o capítulo 13 até o capítulo 15, 17, não me lembro, eu fui estudando, e aí eu fui pegando trechos, assim, que foi ficando na minha mente. Então, na verdade, a música ela já estava sendo formulada na minha mente e eu não sabia, eu estava fazendo um devocional. Então, é assim que Deus faz. E várias outras canções que eu já escrevi, ela é assim. Se eu quisesse, se eu fosse conforme a regra do mundo de hoje, todo mundo lançando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, eu já teria lançado, sei lá, um álbum inteiro. Mas Deus me pediu um álbum inteiro? Eu vou lançar a próxima música quando ele me der o alvará, vamos dizer. É porque quando o ele seu me falar, foco tá no lugar certo. meu foco é outro, entendeu? Até é porque outro. você escreveria sobre qualquer coisa, né? E aí não é qualquer coisa. Só aí pra é um preencher negócio... o álbum. você tá entendendo? É Tipo legal. assim, os pessoal enchem, mas não tem qualidade. Não, é muito assim, quantidade. E até na questão de ter... eu tenho... Se hoje em dia, se eu quiser parar... Se Deus me falar assim, Thaís, vai lá e lança um álbum. Eu vou lá, vou escolher tal músicas e vou entregar pra ele e vou fazer o álbum. Vai sair maravilhoso, creio eu. Porque todas as canções que eu recebi até então, todas foram dele, entendeu? Eu nunca parei pra fazer assim, tô aqui sem fazer nada, vou tentar escrever uma música. Nunca. Eu sempre, sei lá, tava limpando a casa, e aí começava a baixar o download, sai correndo, entendeu? Eu estava em uma reunião, como foi no Tempo Difíceis, isso já aconteceu comigo em outros lugares, com outras canções, na verdade. Eu estava numa reunião, uma canção que, em nome de Jesus ainda, se Deus deixar... vocês vão ouvir, é uma das minhas preferidas. Eu fiz ela através de um grupo de meninas que elas têm um trabalho que se chama Reconstrução. Da Renata lá. Tô ligado. Renata, minha mãe, todo mundo, enfim. E Vou aí tentar elas têm trazer ela grupo... aqui também, o que você Nossa, acha? vai ser bem bacana. E aí elas têm, pra falar da reconstrução, vai ser muito bom. Pra mulheres isso é demais, demais. Eu faço aqui, super... O Espírito Santo já confirmou. Eu Tô arrepiando faço aqui. super, assim, propaganda da reconstrução, por favor. Vai alcançar muitas Tragam almas, né? ela. É É bênção, muito é bacana. legal. É uma benção. As mulheres de Deus, assim, que vivem realmente o evangelho e a palavra. Então, são exemplos pra mim muito bacana. E aí, eu tava numa reunião dessa com elas. E aí, eu já tinha, na verdade... Olha como Deus é pontual nas coisas. No dia anterior, acho que 11h30 da noite, eu indo dormir... Deus falou, pega o violão. Eu peguei o violão e fui fazendo, tipo, vários acordes, assim. E teve... Eu não sei até hoje o nome do acorde que eu fiz. Eu não sei. O último eu não sei. Aí eu fui parar pra procurar, né? Porque eu não sabia. Só que deu certo. Aí eu falei, rapaz, não é que funciona mesmo? Então Deus te ensina até a técnica. Nossa! Óbvio que eu vou estudar, mas Deus também te capacita, né? Sim. Então comigo foi assim. E aí ele me deu uma melodia na noite anterior. E aí na manhã seguinte ele me deu a música. Eu falei... Através da reunião das meninas ali, elas falando, e as coisas se pontuando. Aí sabe quando você vai fazendo um gráfico assim, que na sua cabeça faz muito sentido? Eu fui anotando no celular mesmo. Eu cheguei em casa,
pau no Glória a violão, deu Deus. tudo certo. Mandei pras meninas, nossa, elas surtaram. Falei, gente, essa música é de vocês. Tem música que Muito você realmente bacana. tem certeza E era- que é e Deus, é mano. muito Você é de louco. Deus, Cê é muito de vem no Deus. download, você, tipo assim, Download. 5 minutos. Eu componho, já teve música que fala pra você, o negócio é download, download. e sai uma música, tipo assim, top, Tem mano. umas que travam, que você fala, Tipo assim, Acabou. você fala, tem coisa que ele dá uma parte, aí, tipo assim, não sai mais nada. não sai mais nada. Que nem eu tenho. fico naquela tranquila. Eu falo, Deus, é isso aqui? Tá ótimo. É. Não significa que eu vou lançar. Significa que é algo que o Senhor quer que eu fale pra você. Eu falo. Não tem problema. Entendeu? Se você for fazer, olha, vou parar pra receber um download de Deus pra lançar. Oi, entendeu? Por isso que é Ei. importante estar com a raiz E tudo tem o verdadeiramente momento no certo. espírito, Às vezes né? é naquele momento que você parou, tipo assim, lá na frente Deus vai te dar o restante. Também. Né? Tem processos, né? Cada um Deus. É. Cada projeto é uma forma que Deus age, né? Mas Também. isso acontece porque você tá com a sua raiz no lugar certo. Isso. Porque você tá Isso é andando em importante. espírito. Eu tive muitas pessoas, eu tenho pessoas até hoje que se eu for parar pra dar nomes não vai dar certo. Mas Sempre falta alguém, né? elas sabem, essas pessoas sabem. Eu sempre tive o cuidado de Deus assim, em sentido de pessoas. Deus me trouxe amigos, para amigos realmente fiéis que eu tive que aprender. Foram com eles, na verdade, que eu aprendi a buscar o Senhor, a ler a Bíblia. Foram com eles que eu tive as primeiras experiências assim de sobrenatural, né? E aí eu tive pessoas, as senhoras do coque, profetas na minha vida. Eu tenho profetas. Sempre tem aquelas pessoas que Deus te levanta que você fala, Deus, mas essa pessoa não vai fazer parte da minha vida? Aí ele te fala, não, eu levantei ela só pra orar por você. Aí você fala, poxa, mas eu queria que ela fizesse parte. Mas não, ela só vai orar por você. É uma profeta, então eu sempre fui cuidada por Deus, assim, nesse sentido. Sempre tive muitas boas referências. O né, em Will, você é pessoas. louco, mano. O Will, mano, é um cara. Queremos você aqui, Will. Will. Um dia aqui, logo mais. Mano, o Will, você é louco, é O testemunho sensacional, dele é mano. demais, demais. Ah, Então e eu ele sempre tem tive. uma coisa com ele que eu achava muito legal, que é assim, ele pegava o violão ali, sabe? Loucura. Não, e, mano, ele o é- negócio loucura. saía, e assim, tudo quando você vê todo mundo em A espírito célula ali. lotada Quatro lá, né? notinhas. Eu só Mano, sei quatro quatro notas. notas, e Ele o cara, enfiava tipo, 55 louvores Não, dentro ele- daquela Mano, quatro, daquelas e quatro ninguém notas. tava ligando se funcionava. tava afinado, se É, não não, tava, mano, era e a só... célula A glória lotada. vinha. É. Então, aí a gente Porque vai não é algumas só a células técnica. que é É mais óbvio que assim, você né? precisa, por favor, estude, né? Porque assim, É. a gente é ser humano. Tem que estar É, preparado, Temos né? ouvidos. Ouvido não é pinico, né, Ouvido não é Thaís? pinico, por É. favor. Por favor, óbvio, vamos ter o mas mínimo cuidado, Tem que né? ter os dois, gente. A gente falou aqui um pouco mais cedo. Jesus, ele era um completo equilíbrio. Então, Exatamente. pra mim, a excelência, a técnica, seja lá o nome que você chamar, ela anda junto, é o mesmo rio, tem que ser a mesma coisa, não é uma coisa dividida da outra. É verdade. Senão fica aquela coisa, só espiritual, manto, fogo e glória e só técnica, quadrado. É que as Coisa pessoas sem são muito graça. extremistas Eu não gosto, hoje, eu né? acho São. eu acho muito chato, eu não gosto. Mas aí, por curiosidade, você tá lá, por exemplo, sei lá, num culto, e aí vem alguém e começa a cantar. Você tem aquela coisa assim da análise técnica? Às vezes você se Não. perde assim, Não, tá não ali e tenho. tal, e você. Ou Não, se não comparar, tenho. Não porque tenho. se Comparação, comparar também cara, é pecado, pô. Não faça não isso. rola Mas não, a gente né? é ser humano, né? Tudo bem. É. Todo mundo tá sujeito a isso. Já passei muito por comparação. E o Senhor me ensina todo dia a não me comparar, né? Ainda mais na fase que eu tô agora. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas... Não, mas tipo assim, por exemplo, Seus comparar. problemas, Às assim, vezes você realmente. comparar pelo lado bom de você fala, pô, nossa, ela tá dando tal nota. Não sei se você Sim. estuda mais a questão do vocal. Nossa, que ele tá dando uma tal nota, mano, eu vou estudar mais pra mim. Ela canta muito bem e Não, tal. uma coisa que todo mundo me falava assim, se grava e ouve depois pra você estudar. Todo mundo faz isso e super funciona. Glória a Deus, gente, faça mesmo. Eu não gosto, eu não faço. Eu falei pro Jaime, você quer saber se uma música é boa? Você grava ela e esquece. Depois de um tempo, você escuta ela de novo. Se você gostar, é porque ela realmente... Gente, é que de música, a única coisa que eu sei é, tipo, dar play, escutar, glória a Deus, entendeu? Eu não tenho essa... E receber a Mas mensagem. tudo, É, gente, realmente tudo não- eu aprendi. Eu não sabia nada, né? Nunca tive recurso, assim, pra ir a fundo, pra ir estudar. Eu estudei, eu fiz aula, eu trabalhava e saía correndo atravessava a cidade Nossa. pra fazer aula. Então, assim, eu aprendi já adulta, vamos se dizer. Eu já tava com 17, 18, aprendi adulta já a cantar, a fazer, né, tudo bonitinho. Mas tudo eu aprendi mesmo assim no ministério. Quando eu entrei no ministério e fui servir no louvor, eu já tinha servido em outros lugares, mas aí quando eu fui servir no louvor, eu aprendia tudo na hora. Por quê? Porque na época que eu tava fazendo aula, eu tava pegando escala também no louvor. Então, o que eu aprendia na aula, consequentemente, eu colocava em prática sem nem prestar atenção. Então, eu aprendia, vamos dizer, um pouco mais rápido. Entendeu? Porque normalmente você aprende.
E chega um dia, você coloca a prática. Ah, Sei lá, uma sim. faculdade. Você estuda há 4 anos e quando você se formar e você arrumar emprego naquela área, você coloca em prática tudo aquilo que você... Não é? É terrível. Comigo foi ao contrário. Então, assim, no mesmo dia era que eu tinha aula, era o dia que eu ia pegar Você já escala. ia já na prática. Então eu né? aprendi tudo na prática. O Espírito Santo, Glória ele te a ajuda. Deus. Ou o professor me ajudava e o Espírito Santo me ajudava na outra parte. Era assim. E lá E no aí? Bola, lá, quando você viu sua música tocando lá no Bola, rádio, lá que o Jair falou que... eu vi isso. que não tava era Bola tocando sua Rádio. música lá no Bola, lá. Tava, Como quase você se doendo. sentiu? Ela deve ter sentido dor de barriga, Ah, ansiedade, mano. Porque é um ministério Não. que você cresceu, né? Felicidade. É Tipo um assim, ministério que eu cresci, então... tô lá até hoje, pô, que isso? É um ministério que eu cresci muito, muita referência. Foi muito interessante, né, assim, porque eu não conheço ninguém do Bola Rádio. Não conheço ninguém. Então, assim, eu não fazia a mínima ideia de como foi parar lá. Foi uma moça que me chamou, que no caso é a ovelha da minha tia lá em Osasco. Eu sou aqui da Zona Norte de São Paulo, ela é lá de Osasco. E ela me chamou e falou assim, olha, eu não sei se você sabe, mas eu sou programadora, né, do Bola Rádio e tudo mais. E aí indicaram sua música pra lá, que no caso foi A Tempos Difíceis, a primeira música. Indicaram sua música pra tocar no Bola Rádio e vamos ver, se o pessoal gostar, eu vou te avisar. Eu falei, não, amém, paz. Tudo eu coloco diante do Senhor, eu consagro ao Senhor, entendeu? Porque eu não quero andar se eu não estiver debaixo da nuvem dele certa, sabe? No tempo certo, na hora certa. Porque você fazer as coisas com a sua mão. É, eu já tentei e certo. não deu certo. Então, Realmente. assim, graças a Deus eu tentei uma vez só, não deu certo. Não, uma vez eu falei, glória a Deus, já aprendi. Tem É. gente que demora 55 anos pra aprender. Eu E não aprendi já logo. aprende ainda. Eu já Mas, aprendi. vou Então, falar- mas cada um tem seu processo. E você que é lá sua mãe já viu, tem muita coisa que vocês já viram de testemunho, assim, no bastidor? Nos lá do bastidores, né? Bola, isso. Daí do reino, assim, né? De vários Isso, lugares. isso. Ah, a gente já viu muita coisa, mano. Várias coisas Você assim. viu alguma parada assim muito bizarra, assim, O Will tipo tem umas que... histórias- Nossa. mas vamos não, cortar tem as umas duas pra ele histórias de contar. libertação que o negócio é louco. Mas, tipo É. assim, umas paradas que você olha assim e fala, Você fala, mano... tem Gente, como, vários. É? Vários. Nossa, eu Conta vi uma uma pra cura nós aí. Eu vi uma cura na célula. Você tava na célula esse dia? Eu acho que você não tava, você, Raquel. Acho que não tava. Mas na célula teve um dia que chegou uma menina, era uma criança. Ela tinha sido atropelada, aí já tinha feito cirurgia no joelho, né? E aí ela não conseguia andar direito. Então o que ela fez? O que fez? Chamou um moço da célula, que no caso foi o Daniel, levou ela até a laje, que a célula é na laje, sensacional. A célula na laje é maravilhoso. Bilíngue. A célula na laje. E aí ele levou ela até lá nas costas, assim. Levou a Nossa. menina, a criança, maravilhoso. Criança, até eu que tenho a coluna ruim, faço isso. Aham. Pô, uma criança. E aí ele levou a menina e tal, beleza. Rolou a célula, foi uma bênção. Aí a célula muito profética, né? A célula, o rio flui muito ali. Bem É uma bênção. pentecostal. É uma bênção. E aí, aí Deus começou a mover no rio de cura. Acabou a célula, deu tudo certo. Metade da célula já tinha ido embora. E tinha ficado uma metade que eu tava ali conversando entre si, mas já ia embora. E um pessoal que tava, né, ia conversar com o líder, aconselhamento. Veio a mãe dessa menina e pediu pros líderes orarem por ela, porque ela ia fazer uma cirurgia, uma segunda cirurgia no joelho e tudo mais. Só que antes disso, eu não sabia. Antes disso, eu desci até o Ministério Infantil e aí eu vi as crianças tudo fazendo um desenho, assim. Aí eu parei do lado dessa menina, eu falei, o que você tá fazendo? Porque eu achei diferente aquele desenho dela. Falei, o que você tá fazendo? Ela, ai não, tia, eu tô fazendo aqui, sou eu, numa maca, e aqui é o médico que vai operar o meu joelho, e aqui, esse aqui é Jesus. Aí eu falei, Nossa. mas Jesus, ele já... Você viu Jesus na sala? Ela falou, não, mas eu acredito que ele vai estar lá na sala. Aí eu, que bênção, que legal, vai, Jesus vai estar assim com você. Ela, não, eu sei, ele vai, acabou. Eu falei, gente, criança diferente. Já tem aquela Nossa, parte. que criança diferente. Eu vejo... Já como daquele é que é? arrepio Eu falei, já, nossa, criança né? diferente, tudo eu bem. vejo coisas estranhas com que Subir frequência pra- todo tempo. eu vejo a gente... Subi pra célula, a célula continuou. Aí, enfim, voltou, Deus. acabou a célula, tudo bem. A mãe dessa menina foi pedir oração por conta da cirurgia que ia acontecer. Uhum. Aí eles começaram a orar. Todo mundo que ficou lá começou a orar. E aí a menina começou a chorar. Do nada ela tava normal, recebendo a oração. Aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar muito e falar, tá doendo, para que tá doendo. Aí a gente começou a ver que a perna da menina tava endireitando. Nossa. Tava endireitando. E a menina foi curada. Nossa. A perna dela tava de um jeito, ficou de outro. Ela chegou carregada nas costas e E foi saiu embora andando. andando normal. Nossa. Normal. mano. Então, assim, você fala,
meu Deus. Não tem uma como não ser loucura. Deus. Não tem como não Tem ser Deus. Eu já como. passei por um processo de cura assim também, né? Eu nunca tive nada na saúde, nada. Sempre fui uma criança maravilhosa, adolescente ótimo, entendeu? Aí o dia que eu me converti, Satanás fez assim, vamos acabar com a saúde dela, entendeu? Foi uma bênção. Aí tive várias coisinhas assim. Coisa boba, graças a Deus, nada demais. Só que aí uma vez eu fui pra um retiro de senhoras, assim, bem pentecostal, né? Fui pra um retiro. Nunca tinha ido pra um retiro, nunca na vida. Foi a primeira vez. E aí eu fui pra esse retiro, chegou lá, eu pensei, nossa, vamos descansar, né? Vou ficar de boa. Meu, nada. Era tudo senhor, senhora. Eu era a única jovem daquele lugar, a única. Nossa. O mais novo, assim, depois de mim, era uma pessoa com, sei lá, beirando aos 40, sei lá, 30, Nossa. não lembro. É novo, mas assim, ninguém tinha. Na época eu tinha 18, 19. Não tinha nem 20. Foi uma loucura. E aí eu cheguei e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sabia que Deus tinha me levado lá. Aham. Mas eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tudo bem, vou ficar aqui. Sempre gostei de senhora, senhor mesmo. Sempre me dei muito bem. Eles têm um Falei, papinho vai dar gostoso, maravilhoso, né, meu? vai dar super Eu certo. gosto Falei, vou ficar também. aqui o final de semana todo. Final de semana todo. Meu, a gente ia dormir, era 3 horas da manhã, orando e tudo mais. E aí eles, eu pensava, mano, a gente vai acordar 10 horas da manhã. Nada, era 6 horas, já tava com um chofar na casa inteira. Eu falava, meu, esses caras não têm sono. Eu morrendo de sono, num mau humor do caramba. E eles com... assim, a milhão, já cheio do espírito, eu falava, eu quero envelhecer assim. No momento, eu não tô, mas quando eu envelhecer, eu quero estar assim. Quando você acorda, você é daquele tipo mais bravo mesmo? Não, acordo quieta, né? A gente tem que É. ficar quieta, tem que a alma voltar pro corpo primeiro, Ah, entendi. né? Tem que o fazer processo ali tem da o alma processo da alma voltar até pro corpo. começar. Mas eu fico no silêncio ali quieta, porque normal eu sou ranzinza, né? Então eu fico quieta, Eu também sou assim, eu sou levanto. ranzinza, sou uma senhora, tem que respeitar. Tem que esperar o seu Tem que tempo. respeitar o tempo da tal, senhora. Até voltar. E aí foi assim. E aí, beleza, fui nesse retiro, deu tudo certo, fiquei lá, uma bênção. Chegou um momento no retiro em que teve vários atos proféticos. Nossa, chorei. Eu fiz ato profético que eu não sabia que existia. Não sabia, Nossa. não sabia que dava pra fazer. Deu. Foi uma bênção. Aquele. Nossa, gente, eu quero voltar. Por favor, eu preciso voltar naquele lugar. Foi demais. E aí eu conversando com uma moça, do nada conversando com uma moça, assim, uma japonesa. Ela virou pra mim conversando, conversa normal. Normal, igual vocês. Aí do nada, o espírito toma conta dela, já era. Já se move assim no profético. E aí ela começou a orar assim por mim do nada e falava pra mim assim, Satanás, ele tá tentando colocar uma enfermidade maligna no seu corpo. Só que isso ele não vai conseguir. E uma semana antes eu tava tendo várias dores e eu não sabia de onde era. Já tinha ido no médico, eu quase não fui pra esse retiro. Tinha ido no médico, tinha feito várias coisas, ninguém descobria nada. Enfim, falei, fechou, vamos pro retiro e tá tudo certo. Fui, cheguei lá, ela me falou isso, ela falou, ele tava tentando colocar uma enfermidade maligna no seu corpo, mas o Senhor vai começar a te curar hoje. E ali naquele dia, foi uma das experiências, assim, mais fortes que eu tive, já cristã, né, com o sobrenatural. Naquele dia eu sentia como se fosse águas passando por dentro do meu corpo físico e curando. Depois disso, eu nunca mais senti nada do que eu senti naquela semana. Nunca mais. Então, assim, cura pura. Fui curada de algo que eu nem sabia que eu tinha. Entendeu? Então, meu, Deus cuida, assim. Deus Você cuida vê da que tem gente. gente que leva na zoeira, que é espiritual, Ah, eu não consigo né? imaginar, gente. Você Como confirma. consegue? Como E é bom você consegue, né, confirmar que é mano? Deus, porque, tipo assim, Não, você não é falou nada muita pra coisa. elas, Nada, né? eles Tipo não assim, sabiam Não. nada. Aí depois de um tempo eu entendi o porquê eu tava lá, né? O que eu estava representando, né? Porque assim, cada um representa uma coisa. Um exemplo, na tua casa você representa você é o esposo. Você tá representando o sacerdote na sua casa. Você é o filho, você tá representando o papel de filho na sua casa. Na empresa, você representa a empresa. Mas, antes de tudo isso, a gente é filho de Deus. Por ser filho de Deus, você representa o reino. Você é o embaixador do reino. Sim. Então, onde você for, você vai representar o reino. Entendeu? Eu sempre tive isso. O dia que o Senhor me falou isso, assim, e eu tive essa convicção, eu falei, acabou. Aonde eu for, eu represento o reino. Antes de música, antes de qualquer coisa. Isso aí é tudo o dom que o Senhor usa. É o ministério que ele tá criando, ele já criou,
Ele que tá fazendo e tá tudo certo. Meu, e é muito da hora. Eu sei que eu já falei isso, mas é muito da hora ver você assim, falando solta. Mano, porque, tipo assim, se você... Você tem noção. Cara, Santo, tipo, você mano, vê, você é vê tudo- Deus fazendo. É um relacionamento. Ao longo do relacionamento, assim, É. você vai criando mais intimidade com o Senhor, aí ele vai fazendo, né? Ele vai te transformando. Aí você é mais carnal, daqui a pouco você já fica mais mansa, mais humilde. Tem horas que você quer endemoniar de novo, aí o Senhor Aí vem. você- Tempo aí Deus todo fala, a gente quer "Calma." endemoniar, é impressionante. E Eu vou aí o falar, Espírito vem, a gente fica naquela luta É carne e infindável. espírito, né? Aquela luta infindável. Qual você que a gente alimentar não mais, se rende. Pra se alimentar mais, né? Às Mas vezes eu- o espírito tá super alimentado, mas a carne ela vai querer um chamar a atenção. espacinho, Ela vai querer um espaço. Eu já imaginei Normal, a gente é ser tudo humano. da minha vida, mano. Menos eu estar aqui conversando com ela, conversando com você, velho, no podcast. Ó, mas nunca a que passa pela sua gente- cabeça, É gente, velho. Deus, se gente, conhecia toda até- a honra e toda a glória é o Senhor. É, mano, Olha, porque olha- você viu lá na célula, velho. Mano, eu não falo com ninguém, velho. Ele não fala na célula. Eu não Ele falo, não fala eu não na célula, falo, eu não gente. Ele falo. não fala na célula. É um Eu não absurdo. falo, meu falo. querido. É, mas é verdade, Falar. tipo assim, eu fico lá assim, ó. Tem várias coisas, vários Mas olha que tesouros negócio dentro louco, dele, né? ele não fala. A gente não se conhecia até 3 meses e meio atrás. É, a mano. gente não se O Will- conhecia até 3 meses atrás. E o que Através de bateu uma- por causa do Will, tipo assim, na hora que falou, Tem que vir mano... aqui, Will. Aí eu falei pro Will, falei, Will, esperamos você aqui, meu querido. Por favor. E assim, a gente falou, caramba, nossa, você conhece o Will, mano? Nossa, mentira. E tipo assim, a gente E falou, não se nossa, conheciam. num lugar totalmente aleatório, na academia, tipo assim... Então. Ah, E aí a gente surgiu esses projetos e a gente, mano, ia ser da hora a gente levar a palavra do reino e tal, e levar legal. mensagem, a gente é jovem e tal, e mano, e hoje a gente tá aqui, Você é sabe? jovem. eu já não sou tão jovem assim, Eu né, não me meu sinto querido. tão jovem, mas eu sou. Não, eu já tô chegando no 3.0 já, Ah, entendeu? tá de Então boa. eu já Que tô, isso? já tô... Ô, É jovem ainda, mano. Depois da É uma- tiazinha lá que eu conheci, rapaz, Dá um pau na gente, né? velho pra mim é quando tá chegando 80. Todos nós Antes somos disso é novas novo. criaturas. Pode Opa, crer, antes disso é novo. Deus renova a gente, né, mano? novas Cada criaturas, dia. Eu queria, não sei se é muito precoce, mas acho que você quer dar uma palhinha de... Do quê? Tem um violão ali também. Ele não é... Esse é um projétil, não um violão. Assim, você pode ver se é tocável. Não. Eu corto se você quiser. Não, não. Não, não. Não, se você vamos quiser. tocar não, vamos tocar não. É, mas Não, você não pode quero dar uma não. palhinha se você quiser. Dou uma palhinha. Acho Vamos legal. cantar. Aí você... Vamos cantar. Eu só escuto... Vou ser sincero, eu escutei muito É. difíceis, então eu dou... De repente... Ah, meu, e tempos difíceis eu quase não canto, porque ele é um tema muito específico, então eu quase não canto. É que eu tava É. passando uma luta, Uma mulher. luta, é assim mesmo, é assim, é pra luta, é pra peleja, entendeu? Eu tava O desesperado. nome já fala isso. O nome já tá bem explícito. Eu já tô na luta ali, É aí desse não. jeito, é desse jeito. Eu vou cantar, então, cantar o menor é o maior, vai. Pior que eu não Só tenho um nem refrãozinho. o... Não, eu vou cantar só um Nada. refrão, vai, vou cantar. Amém. Deixa eu lembrar. Lembrei. Eu esqueço minha própria música. Ah, sei como que é, eu sei como que é. É Eu muita não sei coisa. É como porque é. a gente já tem outras músicas à frente. Aí você isso. fica, meu, É muita aquela coisa, é lá. muita letra, mano. É muita coisa, graças a Deus. Glória a É. Deus, que siga dessa forma. Né? Meu, quando o Senhor der, quando ele continua, enquanto ele continuar, tá tudo certo. Vai chegar um dia que ele vai dar uma pausa. E aí você vai fazer o quê? Você Vai ter continuar sempre uma sendo alma filho sedenta. normal. É. Entendeu? Porque a gente não tá aí por conta de canções, por conta de pregações. Verdade. Não tá aí por conta disso. Entendeu? Isso é tudo algo que o Senhor, ele usa, ele quer te usar através disso. Amém. Se ele quiser te usar através de ser chapeiro, amém. Amém. É, e Entendeu? talvez seja por um período e lá na frente Deus querer te usar de uma outra forma, né? Então a gente confiar em Deus, né? A Meu, forma é toda tem que ser dele, a gente fiel. nunca vai Tem que entender, ser ele fiel, vai é o que fazer. eu falei, tem que ser fiel, e- assim, ao que Deus te pediu. E sempre vai ter pessoas pra falar, sempre vai ter um monte de coisa, mas tem que ser fiel ao que Deus pediu. Vai ter pessoas querendo te ajudar em sentido de ideias ou de conselhos. Ah, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Você vai pensar o quê? Eu vou ser fiel ao que Deus me falou. Tem que ser fiel ao que Deus te falou. Ponto final. Quando eu aprendi isso, eu falei, acabou. Tenho resposta pra tudo na vida agora. Quando alguém vier me falar uma coisa, eu sou fiel ao que Deus me falou. Acabou. É assim que funciona. Glória a Deus. Vamos cantar. Vai lá, Thaís, manda bala. Em amor por mim lavou meus pés machucados, feridas que não sei de onde vêm, com suas mãos me ensinou que servir é melhor do que qualquer prestígio, pois o menor é o maior
e o pequeno sim é grande. Com amor nos transformou. Amem-se como eu os amei e os fiz serem grandes, porque a grandeza está em mim. Amem-se como eu os amei e os fiz serem grandes, porque a grandeza está em mim. Glória a Deus. Eita, rapaz! Ô, glória! Aê, glória a Deus. Ô, glória. Já tá no Spotify? Claro, Aí tá sim, tudo ó, lá, gente. pelo amor de Deus, Spotify, como que você tá? Deezer, Apple, Rapaz! Depois da descrição Apple a gente vai Music, colocar tá tudo lá. tudo lá. Quem sabe faz Só ao vivo, procurar, hein? Thaís É. Lorna, tá em tudo como Thaís Lorna. Quem sabe faz ao vivo, rapaz. Muito bom, muito bom, muito legal, né? Glória a Deus. Tem uma também que eu fiz, nossa, essa eu vou ter que contar pra vocês, que foi muito assim, Deus. Eu tinha ouvido uma pregação de uma mulher que é uma mulher assim que eu gosto muito de ouvir, muito mesmo, porque ela sempre me edifica demais, demais, demais. Uma mulher incrível. E aí ela falou assim, quando Deus levanta, ele te sustenta. E aí eu fiquei nessa, quando Deus levanta, ele me sustenta. Ele me levantou, ele me sustentou. Então tá bom, vamos lá, Deus. E aí chegou, eu tinha acabado de lançar O Menor é o Maior. Veio um moço que eu conheci há 4 anos atrás em uma célula, uma única vez. Encontrei com esse cara, a gente se conheceu ali uma única vez. Do nada ele me mandou uma mensagem no Instagram perguntando se eu escrevia ou se eu só cantava. Eu falei, não, cara, escrevo também, né? Por quê? Aí ele falou, não, porque eu sou DJ, né? E aí eu toco em balada gospel, essas coisas assim, tipo no culto, né? Esses eventos que tem, né, que tem, assim, dentro das igrejas, sabe? Que é música eletrônica e tudo mais. Aí, beleza. Ele falou, eu tenho umas batidas aqui, eu queria colocar uma letra dentro dela. Você consegue me ajudar? Eu falei, claro! Me manda lá, vamos ver. Por que não? Pensei, Deus levanta, Deus sustenta. Tô esperando, Deus trouxe, porque era impossível, gente, da onde ia surgir aquele cara? Eu não tinha mais contato, eu conheci ele uma única vez na vida. Falei, é Deus que me mandou. Tudo bem, o Senhor trouxe a oportunidade, então me ajuda a honrar com a oportunidade que o Senhor me deu. E aí ele me mandou, assim, era uma música, tipo, super balada e tudo mais, meio DJ PV, eu falei... E eu ouvi, eu falei, aonde cabe uma letra nesse negócio? Eu não sei! É que você tem uma cara meio de Porque eu MPB, tenho- assim, Não, né? Aquela coisa... Eu gosto de MPB. Ela parece Gosto de mais MPB, né? MPB, assim. Mas eu falei, eu não sei aonde colocar, porque eu sempre escrevi eu sozinha. É muito raro as vezes que eu escrevi com violão, com um instrumento, com um teclado, com um piano, muito raro. Mas eu sempre escrevo só eu. E aí depois eu me viro pra colocar uma melodia. Ou então alguém me ajuda a colocar, sempre dá certo. E aí essa assim, de balada de DJ, eu falei, não sei fazer isso, cara. Eu falei pra Deus. Aí eu jogo pra Deus. Eu jogo tudo pra Deus. Ele me joga, eu jogo pra ele. Falou, o Senhor me deu, então sustenta aí, porque eu não sei o que fazer. Passou meio... Aí eu fiquei ouvindo. Aí eu comecei a raciocinar, pensei, eu acho que aqui cabe, vamos fazer 2 partes. E aí eu lembrei que aquele cara, ele tem uma página no Instagram que é Cristãos Aventureiros, sigam, muito bacana. Que é pra pessoas que gostam de esporte, né, natureza, muito bacana. E aí ele reposta várias fotos do pessoal e ele já tinha postado uma foto minha lá com uma legenda. E eu tinha print daquilo no celular e eu não sabia que eu tinha print. E aí a legenda que ele colocou o versículo, acho que era Isaías 40, Isaías 43, não me lembro. A legenda que ele tinha colocado no versículo, eu lembrei, eu falei, é por isso, é sobre isso que eu vou escrever. E aí eu fui lá e eu já tava lendo sobre João Batista. E aí, quando eu fui ver o que estava escrito lá na legenda, era exatamente sobre isso, entendeu? Sobre um caminho no deserto. Eu falei, meu Deus, é isso que eu vou escrever. Eu falei, fechou, eu vou escrever isso. Aí eu comecei a cantarolar, deu meia hora, eu tinha as 2 partes prontas, assim. Aí gravei pra ele falou assim, eu falei, acho que eu consegui, né, escuta aí, vê aí, você vai gostar. Aí ele escutou, ele falou, meu Deus, mas você já me entregou? Eu pensei que você ia me dar, sei lá, no meio da semana. Eu falei, não, o negócio aqui é rápido, o negócio Glória aqui, a o Senhor, eu joguei pra Deus, ele me entrega, entendeu? A gente joga pra ele a responsabilidade. Vai ficar na minha cabeça, Deus levanta, Deus sustenta. Deus levanta, Deus sustenta, Viviane Martinello fala isso. Sustenta. E aí eu entreguei pra ele adorou, nossa, ficou muito bom, vamos gravar. Aí eu falei, vou gravar porque eu tinha gravado no celular, falei, vou lá no estúdio do amigo meu, fui lá no estúdio, a gente gravou, ele me ajudou pra caramba. E aí mandei pra ele, saiu a música, tem no Spotify também.
Tá no... Aí Trovão no Deserto, o nome muito bacana também. Pra Nossa, quem gosta da hora, hein? de Trovão no batida, Deserto. Nossa. Pra diferenciar um pouco, né? Não, pra sair um diferenciar, pouco porque do- normalmente é assim, é tudo alegria, né? E eu já mais cajado, faca na caveira. Falei, vai o quê? porrar, tiro porra de Arrependam-se. É. Tipo isso. Aí eu mostrei pra uma amiga minha antes de lançar, antes da música sair nas plataformas, ela falou, meu, você fez uma música pentecostal dentro de uma música de balada. Eu Isso é falei, legal. exatamente. Isso é Jesus, É o entendeu? diferente, Ele é chega exatamente quebrando, isso. 2 pés na porta, que Falei. é bom, Chama velho. atenção mesmo, o bagulho tem que ser diferente É. mesmo. Na verdade, foi o que surgiu, assim. Eu não pensei em nada. Eu vou fazer alguma coisa diferente pra ver se chama atenção. Eu não pensei em nada disso. É. Entendeu? Uma coisa calhou na outra e veio na outra e funcionou. Eu falei, bum, acabou. É isso Ou aí. seja, o E Espírito deu Santo certo. ministrou seu coração e falou, eu quero que seja assim, foi assim. E foi é assim. isso, E mano. seja fiel ao que Deus falou. Seja fiel ao que Deus falou. Jesus sempre Texto curava de uma forma muito diferente, bacana. né? É, Uma hora curava de uma entendeu? coisa, outra hora cuspindo no coisa lá, vai lá, outra hora... Eu só sei de uma Exato. coisa, vai ter uma alma que vai, ou muitas almas, você vai escutar e o bagulho vai fazer o efeito que Deus Ah, quer. sempre E faz, é sempre isso, faz. mano. Mas esse é São o- Muito poucas. legal. E na verdade, a É. minha intenção era só ajudar ele, entendeu? Sempre foi, né? Ele falou, eu preciso, tudo mais, tô pensando pra não ficar só batida nos lugares que eu toco, pra ter uma letra pro pessoal. Falei, maravilhoso, vamos lá, vou te ajudar. E é assim, quando a intenção eu acho que é correta, né, perante aos olhos do Senhor, porque a gente se engana, o nosso coração é enganoso, a gente se verdade. engana, a gente acha que nossa intenção tá certa e o Senhor depois ele passa na peneira e fala, não tava não, entendeu? Então Deixa quando eu tá ajustar. assim, o negócio funciona, então... Quando o propósito se alinha, né, com o dele, né? Então podem ouvir. Muito bacana. Agora Bem legal. vamos lá. Se você pudesse falar alguma coisa pra, Vixe, vamos dizer eu sou assim, pra péssima com adolescentes, depois de toda essa história, porque, meu, são 23 anos bem vividos, vamos falar assim. Ah, Se tiver algum adolescente que estiver passando por uma situação parecida, assim, de chamado, sabe uma história parecida com a sua? sempre tem. Que Com dica certeza, você todo daria mundo tem. pra essas Todo mundo pessoas? tem. Aí você... Que dica que eu dou pra uma pessoa... Normalmente todo mundo fica com essa. Qual que é meu chamado? Ah, mas eu não sei fazer nada. Porque é fácil, eu entendo. Porque imagina, se você é uma pessoa que você canta desde cedo, você chega na igreja e fala, esse é o meu chamado, é com isso que eu vou servir, eu canto. Levita. É fácil. Suave, Entendeu? né? Se você é uma pessoa que você toca, você vai pensar, pô, esse é meu chamado, eu toco, é fácil. Agora, e quando você não tem nenhum dom assim, evidente, vamos dizer, evidente como a palavra, né, que você que você é uma pessoa que já decora mais a palavra mais rápido, né, nesse sentido, ou que você canta, ou que você toca, você não tem facilidade com nenhuma dessas coisas. Você pensa o quê? Ah, não presta pra nada, então, pro reino? Claro que não, gente, tem 1000 coisas pra fazer. O reino, ele é completamente amplo. Ele é muito amplo, tem tudo, tem frente de tudo, tem rio de tudo. É maravilhoso, entendeu? Às vezes você, eu sou muito tímido, então você não serve pra ser evangelista. Lógico que você serve. Você foi evangelista na academia, É, então. entendeu? Pra um cara que já era Um crente. cara que já era crente, tudo E eu bem. falava- Mas havia um propósito nessa viu o unidade. E eu falava pra ele, mano, ele falava assim, ixi, o pessoal fica só olhando nós. Eu falei, mano, porque numa hora que a gente tá Que conversando, às fique. vezes é tocado pela conversa que a gente Ah, tá... já aconteceu Ah, muito sabe isso que eu comigo. reparava? As no menininhas ônibus. ficavam olhando assim pra ele já lançava, então Jesus, essa Que louco, Fala, nossa, que alemão maluco. cara maluco falando de Cara Jesus. maluco, desse sai tamanho, fio, cara. Alemão nada, gigante falando né, Jesus, mano? tá de Mas é brincadeira. aquela história de julgar por aparência, né, mano? Você bate o olho da pessoa... Fala que canta rap um alemão que... Um alemão desse? Ah, Ah, vai. Eminem. 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 É o Eminem Gospel. brasileiro. É o Eminem Ele é gospel, maromba. né? Eminem Zona Norte. Ah, não, mas é maromba, mas os 3 oitão deles é bem maromba. Misericórdia. Olha, Mas eles é são aquilo, fofos. ser o diferente que chama atenção, sabe? Quebrar a expectativa. E Deus age nisso, né? Deus age nisso. Tipo, fala, caramba, pô, diferente. E é isso. E nisso a gente consegue introduzir o reino. Eu acho que o ideal é a gente sempre achar formas de levar ao reino. Independente onde a gente estiver, né? Achar sempre a pessoa tá passando por uma necessidade. A gente, através daquela necessidade, levar a palavra, Sim. sabe? Quantas vezes já aconteceu isso, né? Quando tem a oportunidade, assim, quando é algo muito evidente, sei lá, você encontra com uma pessoa chorando na rua e você para pra perguntar pra ela. Isso é fácil, porque é algo que você viu uma situação, você fala, opa, você vai lá. Mas e quando não tá acontecendo nada no ambiente? E aí? Você vai fazer o quê? Você vai ficar normal? Não. Eu acho que quanto mais você tem de Jesus evidente dentro de você, resplandece. A glória do Senhor, ela resplandece. Entendeu? Ela Glória a Deus. resplandece. Então, assim, você não vai estar fazendo nada. Sei lá, vou estar cozinhando, eu vou estar no ponto de ônibus, eu vou estar no ônibus. Quantas vezes? Eu no estágio de cursos, eu lá normal, fazendo minhas coisas, e aí entrava, sei lá, minha supervisora entrou uma vez, isso aconteceu comigo, entrou, começou a falar comigo no vestiário, todo mundo do vestiário foi embora, ficou só eu e ela. Só que eu fiquei, e eu só ouvindo ela, e ela me falando um monte de coisa. Meu,
Fiz uma oração, ponto final. Ela ia imaginar, ela nem sabia que eu era cristã. Ela nunca imaginaria uma coisa dessa. Mas a glória do Senhor, ela vai resplandecer. A gente nem sabe. E ela resplandece. E às vezes as pessoas não precisam nem que a gente fale especificamente de Jesus. Às vezes precisa de um abraço. Eu já falei, sabe? olha, o Senhor já... exatamente. Deus, ele já fez grandes coisas sem eu nem falar. Tem gente Jesus. que acha que você tem que sair falando empurrar a mensagem goela abaixo. Eu nunca vou fazer isso. Sim, nunca vou lógico. nesse Às vezes você exemplo afasta assim. em vez de você chamar pra Deus. Com Você certeza. tava falando do batismo, quando eu fui me batizar, eu tinha 15 anos, faz muitos anos, né? 15 anos. Aí, tipo assim, meu pai não queria que eu me batizasse. Porque eu tava orando pelas pessoas na escola, meu pai não era muito da igreja e tal, e ele tava meio que proibindo. Eu tava de boa no busão, mano, sentado assim na cadeira da frente, um maluco me cutucou atrás de mim, mano. Aí eu olhei assim pra cara do maluco, o maluco Mas já virou pensa, pra vai mim. me assaltar? Foi o que eu pensei, o cara falou, Ora, dentro do ônibus, olha que humilhação. não, mas olha a cabeça dele. Ele falou assim, que horas são? Aí eu falei, são sei lá que horas que eu falei, né? Ele virou e falou assim, irmão, eu tô perguntando as horas pra você, mas não é isso não, mano. Deus tá mandando eu falar pra você se batizar, que é pra você descer as águas mesmo, não importa o que te falem. Eita. Aí ele falou assim, Deus vai te levar pras nações pra pregar, beleza? Aí eu fiquei assim, amém. Aí fui lá e me batizei. Falar, Deus tá falando tão explícito assim, né? Do nada. Imagina se o cara tivesse ficado quieto. Pois é. Deus ia te confirmar de qualquer forma, de, qualquer uma outra forma. Era forma. pra você pegar aquele Mas, busão mas o cara teve o privilégio de ser usado por Deus. É um privilégio quando a gente é usado por muito Deus. legal. Entendeu? Porque assim, não acha que... Não ache, na verdade, que você reter o que Deus quer fazer na sua vida vai impedir que o reino avance ou alguma coisa do tipo. Ele vai fazer, ele vai chamar outra pessoa. Só que você ficou de fora do que ele te chamou. Quem perde é você, né? Quem perde é você. perde é você. Ficar de fora é muito triste. É, Eu oro quantas pra vezes- Deus sempre, não me deixa de fora, porque é muito triste. Ixi, Eu já quantas me- vezes minha esposa ela falava assim, Deus falava pra mim na igreja abraçar aquela pessoa, e eu não ia, outra pessoa ia abraçar aquela pessoa. Você Então, entendeu? tipo Isso assim, aconteceu muito comigo, até o momento que eu entendi que era Deus falando. Acontecia comigo porque eu não sabia que era Deus. Aí, a partir do momento, eu achava que era minha cabeça ou qualquer coisa do tipo. A partir do momento que eu fui tendo o discernimento mais apurado, porque isso são processos, a partir do momento que o discernimento ele foi um pouco mais apurado, aí, meu filho, aí falou a primeira vez, opa, fulano, vem aqui, querido. Era assim. Não seja como eu, cara, que fico lá Entendeu? quieto assim, ó. E- Não, então, tá vendo? Você perde, E, então e é não uma faça gratidão, isso. sabe? Você Não faça vê isso. aquela pessoa que às vezes tá com a vida bagaçada e, tipo assim, depois de um E tempo você vê... ser um canal pra vida E, dela, tipo assim, cara, a vida dela mudar, sabe? Por completo. E é um porque negócio você que é disse muito alguma gratificante. Nossa, é demais, é demais. Isso Glória aconteceu a muito Deus. comigo, assim, já, gente, a pessoa chorava eu junto, né? Porque aí Deus foi me quebrando. Aí eu de uma pessoa sem chorar, já parecia chorar. Agora, ixi, Poucas. entrei na igreja, entrei no quarto, qualquer coisa eu já tô chorando. E o mais da Com hora... o Senhor só. Com É, o e Senhor mais da ainda. hora, você tá com 23, ou seja, tem a vida toda ainda pra Várias poder coisas pra fazer fazer. muita Até coisa, a volta de velho. Cristo, né? Aí se Cristo voltar amanhã, aí... Tá tudo certo. Aí você vai poder falar, mano, Eu fiz subo, o cara, Deus... tem que ter a certeza da salvação. É. Deus Sobe tira feliz. todo medo, Deus tira todo medo. Sobe feliz. Eu morria de medo de Jesus voltar. Eu também, nossa. Eu tinha sonhos com a volta de Jesus. Eu na escola. E eu ficava. Eu falava, gente, o pior não é ficar, o pior é ficar na escola. Entendeu? É pior pra mim. Foi Nossa, horrível. no pior lugar da face da terra, Ficar na a pior escola, vai estar de fase. brincadeira. Adolescente. Por conta da adolescência. bullying. Isso é muito rápido. É muito ruim, muito ruim. muito Graças a Deus eu ruim. nunca sofri bullying, mas deve ser terrível. Luquinhas, quer lançar aquela pergunta lá do personagem Já? bíblico? Não sei, eu tô Pode perguntando, lançar. Vamos lá. Lança aí. Então, a gente Eu já faz sei. uma... Faz, Brincadeira. Ela já sabe. Não. a gente faz Pô. uma pergunta pra todo mundo no podcast. É uma pergunta que a gente vai fazer pra todos os apresentadores. Apresentadores não, pra Convidados. todos os convidados, perdoem. Se você tivesse que escolher ser algum personagem bíblico, qual você Ser seria? algum? Isso. Putz, ser algum é difícil. Um só, você pode Conversar, ter um momento, beleza. Mas ser algum... Nossa. Óbvio que eu ia falar Jesus, com certeza. Mas pra mudar um pouco, eu falaria Daniel. escolher. Danielzão, Eu seria Daniel. por quê? Porque Daniel, ele era... Daniel, quando você vai estudar a história de Daniel, você vê que o cara, ele era, tipo, bem dotado de tudo aos olhos humanos. Ele tinha uma boa aparência, ele era mais inteligente que todos os outros, enfim, 1000 coisas, né? Ele foi, né, um dos mais importantes lá na época da Babilônia, e ele estava em um lugar totalmente corrompido, como é o mundo de hoje, só que ele não se corrompia. Ele não se misturava. E ele conseguia fazer a diferença em momentos certos, em momentos pontuais, assim, chaves, sabe? Você não vê a Bíblia de Daniel falando um monte de coisa o tempo todo.
Tipo, João Batista lá gritando. João Batista era pra gritar, Daniel não. Ele transformava, na verdade, ele resplandecia a glória de Deus em momentos certos, em momentos oportunos, e não se contaminava. Daniel, pra mim, com certeza seria Daniel. Com certeza. Pra não falar Jesus. Uma fé muito grande dos leão lá, né? Entendeu? Porque assim, Deus colocava Daniel nas pelejas, assim, pra resplandecer a glória. Entendeu? Porque ele tava quieto, ele vivia a vida dele, fazia tudo normal. E aí tinha um problema, ele não se intrometia. Você não vê Daniel se intrometendo lá. Ele deixava todo mundo, olha, eu quero aí, né, Nabucodonosor, eu quero que alguém venha e me revele o sonho. Ele deixava todo mundo ir lá, fingir, tentar revelar, e ele ficava na dele. Até o momento que ninguém conseguiu, agora eu vou lá fazer. Porque agora vai resplandecer a glória de Deus. Porque ninguém conseguiu. Só Deus consegue. Agora todo mundo vai ter certeza que só Deus consegue. Entendeu? Então Daniel, pra mim, nossa, chave. Seria Daniel. Glória a Deus. Deus usava Daniel. Cara. Rapaz. Deus Digo usava. que... Vou te falar que nesses 2 episódios aí já deu pra gente aprender bastante coisa de duas cantoras. Mano. Eu sei que você não gosta que fale cantora, né? Não, tá bom, Mas tudo bem. duas cantoras em sequência São aí só que deu nomes. pra aprender bastante coisa. Urra, e a gente vai aprender muito, e é um projeto que Muito legal. tem muito de Deus, e esperamos você também mais vezes voltando É, aqui volta, também. não venha só uma vez. Rapaz, ainda tem muita história. Ah. São 23 anos, poucos, mas tem muita coisa, gente. Ixi, vou falar as experiências aqui, muita coisa. Então a gente tem que picotar Muito isso pra legal. poder até ter mais episódios, tá ligado? Vai ter mais Que eu quero episódios colar um monte, né? Esperamos aí logo mais novos episódios aí com a Thaís novamente. Com o por Will favor. também. Tem algum Ah, projeto tem que você muitas quer anunciar, pessoas. que vai lançar logo mais? Agora eu tô no... Eu tô num tempo de ouvir. Tô esperando. Tô esperando. Quando Deus me pedir, eu vou lá e faço. Enquanto não, tô Mas tranquilo. aí, vamos fazer que nem os caras na televisão. Quando Mas você tá for... perto, viu? Tá perto. Mas Não aí precisa quando- dizer que o negócio tá... Se tiver a provisão, Já tá você vem indo. aqui, lança aqui, entendeu? Já faz o... É. já Volta, faz claro que o- volta. entendeu? Gente, aqui Já do lado. anuncia, né, mano? E aí... vai que vai. É isso aí. Mano, glória a Deus. Quer falar mais algo aí pra ela? Eu só tenho que agradecer, tá ligado? Só agradecer, Porque, só de agradecer verdade. aí, ela se dispôs e é uma mulher que... Eu tô aqui como um domingo, testemunha de É. Jeová, batendo na porta de vocês, é domingão, mó sol lá fora. A mina tá aqui, mas tá... tenho certeza que vai tá ter fazendo o fruto. papel também do reino de Isso. levar a palavra sincera, que a gente se propõe a isso, né? Em tempos onde tem muitos extremos, a gente tava falando antes até dos sim. extremos, a gente levar o equilíbrio que tá faltando hoje em dia, né? Então a gente tá se propondo e agradecer a ela aí pela presença dela, pela sinceridade, pelo testemunho, e acredito que Deus vai alcançar muitas almas Amém. através do seu testemunho, das suas Amém. histórias, tá? Caraca. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus, muito obrigado. Valeu. Fiquem com Deus, até a próxima mais. aí. Sigam a Thaís, por Tamo favor. junto. E é isso.